Pessoal, todo mundo está por dentro, né? Seguindo o nosso treinamento aí, a semana de comercial, CRMs, enfim, processo. O Botino, como eu te falei, ontem a gente passou aquele fluxograma todo, que a galera sabe que ele se ajudou a gente construir grande parte dele também. E aí, assim, igual a gente conversou, a ideia é a gente tentar passar um pouco de teoria mesmo, assim, né? Que por que usar um CRM, como usar, enfim, o que pode, o que não pode, essas dicas aí que você entende bem. Eu acho que a ideia hoje é você realmente passar para a galera seu conhecimento aí de anos na área. Fica à vontade aí. É isso. Fechado. Beleza. Pessoal, boa noite. Primeiro, muito prazer, né? Com alguns de vocês aqui eu já falei, com outros não. Eu sou o Matheus, eu sou fundador da 360, né? Nós somos uma consultoria comercial e estamos com a Grow Hub há quase 2 anos, né? Há bastante tempo já. Começamos como consultoria comercial, já fomos para operação, CS, estratégia e tudo mais que vocês possam imaginar. Muita coisa que a gente já fez aqui junto. E acho que como bom consultor comercial, eu vivo, respiro o CRM o meu dia inteiro. Então, quando o Bruno perguntou até se eu tinha algum curso, alguma teoria para passar para vocês, eu falei, pô, vamos fazer um treinamento, né? Muito melhor do que passar um curso ali para vocês avaliarem, a gente realmente bater um papo juntos aqui e vocês também poderem tirar qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Bruno já está acostumado, eu costumo colocar o vezes dois aqui na minha velocidade de falar, então qualquer coisa, por favor, me cortem para vocês tirarem qualquer dúvida que vocês tenham. Fechado? Então vamos lá. Primeiro, pessoal, vamos começar do básico, do básico, do básico mesmo, assim. CRM, o que vocês entendem por CRM, o que é um CRM para vocês e para que ele existe hoje? Só para a gente poder nivelar conhecimento, a gente começa a partir daí. Eu fiz as perguntas lá ontem, galera, para vocês exercitarem, mas assim, a ideia é que vocês vão perguntar, né, tirando dúvida, mas contribuem. Cara, para mim, o CRM é uma plataforma ali, né, de gerenciamento de leads que você consegue obter uma organização maior no seu dia a dia, mas também você consegue obter algumas métricas através dele, né? Seja Perfeito. ela de qual seja o seu objetivo, né? Excelente. Alguém quer complementar, Cássia? Eu acho que além disso tem a questão toda do funil, né, em si, que a gente vê o lead passando pelas etapas e tudo, saber se ele está mais perto da venda, onde você tem que tomar estratégias, né, aí você consegue atuar ali sobre as colunas, né, e tudo, sobre a etapa que ele está. Aí eu acho que complementaria com isso. Perfeito, Vitor. O CRM, pessoal, da prática, ele acaba indo desde o momento ali onde a gente planeja as nossas vendas. Então, quando eu falo planejamento, a gente está falando ali de indicadores e metas, né? Então, um pouco ali do que a Cássia comentou. Passando por prospecção, né? Então, a gente ir atrás do cliente ou a gente atender um cliente que veio através ali de um tráfego pago, por exemplo. A gente fechar com esse cliente e depois a gente também manter o nosso pós-venda e o nosso relacionamento. Então, a gente vai desde a etapa lá inicial zona de planejamento até a ponta de relacionamento, né? E por que essa ponta de relacionamento ela também entra no CRM em vendas? Porque a partir do momento que você tem um cliente, né, não quer dizer que você parou de vender para ele. Você pode, por exemplo, fazer um upsell, você pode fazer um cross-sell, você pode, por exemplo, trazer uma indicação através desse cliente. Então, você manter o relacionamento com essa base ele é muito importante para que você mantenha o cliente dentro e que ele possa te auxiliar tanto quanto possível, né? Então, a gente vai ali desde o planejamento até o fechamento. E aí, trazendo um pouco sobre o ganho, né? A Cássia, acho que ela trouxe os principais pontos aí já na primeira tacada, né? Que acho que primeiro a gente falar de processos estruturados. Então, se a gente não tem processos bem definidos, cada pessoa vai fazer de um jeito. E aí, o grande impacto de cada pessoa fazer de um jeito é que a gente nunca vai saber o que funciona e o que não funciona. Então, eu vou dar um exemplo muito prático para vocês, tá? Teve um cliente meu que eu trabalhei, um cliente gigantesco, inclusive, empresa muito, muito grande, que quando eu fui conversar com os vendedores deles, né, eu perguntei para eles, poxa, quando que vocês abrem uma oportunidade ali dentro do CRM? Tinha gente que abria no primeiro contato, tinha gente que abria antes, tinha gente que só abria no momento de fazer proposta, porque no caso eles faziam a proposta pelo CRM e o CRM não deixava fazer a proposta de uma outra forma. Como que eu tenho como ler ciclo de venda, taxa de conversão, enfim, passagem ali de funil para um processo de cada pessoa segue de um jeito? Não dá, assim, completamente inviável. Então, a gente ter esses processos estruturados, eles são essenciais para que a gente consiga ter padrão e o padrão, ele gera indicadores confiáveis. Então, eu posso dizer para vocês com toda certeza do mundo que, assim, 95% dos indicadores que eu já vi nos meus clientes, né, obviamente antes aqui da consultoria, eu poderia pegar aquilo ali e jogar fora porque eles eram completamente fora de realidade, tá? E o ponto também que é muito importante sobre os indicadores é o seguinte: quando eu tenho indicadores que não são confiáveis,
eu tenho alguns caminhos que eu posso seguir com isso. Ou eu posso olhar para aquele indicador e falar assim, isso aqui está completamente furado, esquece esse negócio. Ou eu posso tomar uma decisão completamente errada com base naquilo. Né? Então, imagina uma pessoa que olha ali o CRM e fala assim, pô, nosso ciclo de venda está maravilhoso, está 10 dias, mas a pessoa só abre na hora de fechar. Então, a gente está, na verdade, tomando decisões completamente erradas com base naqueles indicadores. Então, por isso que, assim, eu como consultor de processo, e qualquer pessoa que tem essa preocupação com os indicadores, tem que ser o chato dos processos para, de fato, garantir que eles estão sendo executados da forma correta, para ter indicadores confiáveis e, de fato, tomar decisões baseadas em dados. Tá? Outro ponto também é a própria organização. Né? Então, a gente tem essa organização, né, que vocês falaram, porque tendo essa organização eu consigo saber, por exemplo, né, poxa, quais propostas hoje que estão em andamento, quem é que é o meu lead que eu preciso falar hoje, quem é que é o meu lead que eu preciso falar amanhã, quem é que é o meu lead que eu preciso falar no outro dia, porque se eu não tiver essa organização, o que provavelmente vai acontecer? E é o que acontece em 90% dos casos. Os leads eles ficam jogados no funil. Então, é muito comum você pegar um CRM de alguém que não tem processos estruturados e você vê lá que eu tenho 517 leads abertos no funil. Só que daqueles 517, na verdade, o que está rodando é 50. O resto está lá simplesmente esquecido que ninguém nem lembra que existe. Né? E aí a gente acaba gastando mais tempo do que deveria no lead que, não, teoricamente, né, eu já gastei mais esforço do que eu deveria, de acordo com o meu processo comercial, ou então eu simplesmente esqueço de entrar em contato. Né? Então, algo que é muito comum, por exemplo, é o vendedor mandar proposta e esquecer de fazer follow-up. Então, se eu mando a proposta e eu não faço um contato posterior, é muito possível que aquele cliente simplesmente esqueça da gente. Porque o cliente, em geral, é desorganizado e nós, como comerciais, temos que garantir que essa organização ela aconteça pelo nosso lado. Né? A gente não vai conseguir mudar o cliente. A gente consegue criar ações para evitar que o cliente siga por um caminho que, de repente, a gente não quer. Tá? Então, a gente falou de processos estruturados, organização e indicadores. O quarto ponto são as automações. Né? Porque hoje, se a gente não tiver automações no processo comercial, não só a gente vai ter um processo que vai gerar muito trabalho, como a gente provavelmente vai ter erros em processos. Então, quando eu automatizo o processo, eu estou tentando ser mais eficiente, mas ao mesmo tempo eu estou tentando garantir que o padrão que eu defini ele aconteça da forma como deveria acontecer. Então, tudo aquilo que eu consigo garantir que sempre deveria acontecer da mesma forma, deveria ser uma automação, para não ficar dependendo do cliente para que aquilo aconteça. Tá? Então, o próprio follow-up é um caminho bastante interessante. Né? Então, se eu tenho uma operação que tem um ticket muito alto, eu posso fazer um follow-up um pouco mais personalizado. Aí vale a pena eu colocar o vendedor para fazer algo mais manual, né? Mais caseiro. Já quando eu tenho um ticket muito baixo, né? Eu tenho uma venda de valor muito baixo, não faz sentido eu ficar fazendo um follow-up personalizado. Eu posso deixar, por exemplo, uma automação para mandar mensagem lá para lembrar o cliente daqui a 2, 3, 5, 7, 20 dias, seja lá quanto for. Tá? E as automações, elas são não só para contato com o cliente, mas automações internas. Né? Então, vou dar um exemplo aqui de automação que qualquer processo comercial tem que ter, assim, qualquer processo, que é a automação de resgate. E o que eu chamo de resgate? Imagina que eu estou falando com um cliente, né? Eu estou falando ali com o João, e aí o João vira para mim e fala assim, pô, gostei muito do seu produto, quero muito avançar contigo, mas eu estou no momento agora que, pô, a empresa está um caos, está um monte de coisa acontecendo agora, eu só vou conseguir falar contigo daqui a 2 meses. Vocês acham que o vendedor vai lembrar de falar com o cara daqui a 2 meses? Não vai, não vai. Já garanto para vocês que não vai lembrar. Então, qual a automação que a gente pode criar? No momento da perda, né? Eu vou perguntar quando que eu vou entrar em contato de novo, vou colocar, por exemplo, daqui a 2 meses, e o próprio CRM ele pode reabrir esse negócio e mandar um e-mail para o vendedor, falando assim, opa, ó, você tem que mandar mensagem ali para o fulano, porque chegou no momento correto para a gente conseguir se falar. Tá bom? Então, eu diria que esses são os 4 principais pontos, né, do porquê que a gente precisa ter um CRM dos ganhos. Processos estruturados, organização, automação, indicadores para tomada de decisão mais inteligente. Tá? Até que alguma dúvida ou algum comentário aí que vocês queiram fazer? Não? Boa. E aí falando sobre CRMs que existem no mercado, né? Eu não vou entrar num grande detalhe aqui com vocês, né? Porque eu acho que vocês não precisam necessariamente ter um conhecimento super aprofundado disso, mas é legal vocês saberem que existem CRMs diferentes para objetivos diferentes. Né? Então, por exemplo, a gente tem aí os grandes CRMs do mundo, né? Que são o Salesforce e o HubSpot, talvez, provavelmente os 2 maiores CRMs, os mais conhecidos do mercado. E aí vocês podem me perguntar assim, pô, mas são os melhores CRMs para a gente usar? Não. Eu indiquei o HubSpot 1, 2 vezes na minha vida, eu nunca indiquei o Salesforce para ninguém. Por quê? Porque, primeiro, custo, né? Então, se eu tenho CRMs que são muito bons, em geral, eles vão ser mais caros. E segundo, que ser mais completo
muitas vezes acaba trazendo também uma experiência para o usuário pior, né? Porque imagina eu estou ali num cockpit de avião, né, que vocês com certeza já viram foto, e tem 517 mil botões que eu não sei nem o que eu aperto, né? Então, muitas vezes é melhor você ir para um CRM que é mais simples, mais direto ao ponto, do que de fato você pensar em um canhão ali para poder matar uma mosca, tá? Então, o Salesforce, por exemplo, é um CRM que eu acho zero intuitivo, assim. Eu mesmo que já tenho muita familiaridade com o CRM, às vezes quando eu vou mexer no Salesforce acaba me perdendo. E o HubSpot, ele é até um pouco mais simples de utilizar, mas ele tende a ser um CRM muito caro também junto com o Salesforce. Então, dificilmente ele é algo que vale a pena ali a gente fazer algum tipo de indicação, tá? No meio do caminho, né, descendo um pouco o nível de complexidade e funcionalidades, a gente tem, por exemplo, o Pipedrive, né, que é um CRM que ele é muito, como é que eu posso dizer? Ele é muito equilibrado. Inclusive, é o que a gente usa hoje no comercial, em algum momento a gente vai substituir pela Hilo, dentro daqui da GrowHub, mas por enquanto a gente usa o Pipedrive aqui dentro do comercial. O Pipe é um CRM super intuitivo, né? Ele é fácil de usar, ele tem muitas automações, ele é muito bom para integração, ele é muito confiável a nível de automação, mas ele não vai conseguir fazer o nível de complexidade, por exemplo, que o Salesforce e o HubSpot fazem, né? Mas ele é mais barato e ele é mais simples, né? Ele é mais intuitivo. Abaixo dele, a gente tem, por exemplo, ali o Como CRM, né? O Como vocês com certeza já ouviram falar, né? Que hoje a grande vantagem do Como é a integração que a gente tem com as redes sociais. Então, quando eu falo redes sociais, a gente está falando ali, por exemplo, de Instagram e WhatsApp. Inclusive, tem uma atualização agora no Como que ele vai deixar de ter essa integração com o WhatsApp da forma como vocês viram, né? Então, muita coisa está mudando agora. Mas, de qualquer forma, a grande vantagem do Como é essa, né? Que a gente consegue ter essa integração fácil ali com essas ferramentas, de forma que eu consiga acompanhar, né, qual que está sendo a conversa do meu cliente com os clientes deles. Até porque se a gente não olha o WhatsApp, a gente está perdendo boa parte do processo comercial. A gente sabe que no Brasil hoje a gente é extremamente dependente de WhatsApp para o processo comercial, tá bom? Então, esses aí são, eu diria que os principais CRMs. Abaixo deles, bem abaixo, pode falar, Bruno. Eu ia colocar só como uma curiosidade, assim, porque eu acho que hoje está tão já na nossa rotina, assim, de CRM, WhatsApp e tal, que a gente tem que associar um pouco a ideia de que é a CRM com WhatsApp ali, né? Aí eu até mostrei um pouco ontem também, acho que vai passar um pouco hoje no Pipedrive ali e tal, que é outro processo. Mas aí funciona porque a nossa equipe é um pouco mais madura, a gente sabe utilizar o WhatsApp à parte, depois ir lá e atualizar, ainda assim a gente sofre um pouco com isso, mas assim, para o cliente, por que a Como foi a solução, né? Porque era muito baseado em CRM, baseado em IA, ou melhor, WhatsApp, né? E é curioso porque, tipo assim, acho que a gente está aí falando de 2, 3 anos que a gente começou a pegar a Como e utilizar. Mas na época, por exemplo, não tinha outra opção. Era só a Como CRM, pessoal, para vocês entenderem. Assim. A Como nasceu ali como um CRM, mas assim, não tinha outra opção de CRM conversacional, né? Tanto é que eles usam lá que eles são o primeiro CRM conversacional do mundo. Então, hoje parece muito prático, simples, tem um monte de gente fazendo, inclusive tem a Hilo. Há 2 anos atrás não tinha opção, assim, a gente até, depois de pouco tempo mesmo, a gente procurava outras opções, né, Botino, para além da Como ali, não tinha muito. Então, é algo que hoje está muito bem usado no nosso dia a dia, mas há 2 anos atrás era um baita diferencial, assim, sabe? Exatamente. E hoje, né, por enquanto, o Como ele ainda tem ali essa conexão com a API não oficial do WhatsApp. A API oficial e não oficial, todo mundo conhece? Ou vale a pena a gente entrar no detalhe? Ah, tá, legal, todo mundo já conhece. Então, por exemplo, o Como, hoje ele ainda tem integração com a API não oficial. Isso para os clientes atuais. Para os clientes novos nem está tendo mais. Daqui para frente vai ser só a API oficial da mesma forma como é a Hilo. E por que isso está acontecendo? Porque qualquer conexão com a API não oficial ela é uma conexão não aprovada pelo Meta. E o Meta está ficando cada vez mais sugador aí do dinheiro de todo mundo, né? Então, eles querem cada vez mais que a gente evite esse tipo de conexão. E como que eles fazem isso? Suspendendo número, banindo número, enfim, gerando N problemas para quem não segue as políticas que eles esperam, tá? Então, esse foi um pouco desses 3 principais. Em algum momento, né, se vocês não conhecem, vocês vão ouvir falar também do RD CRM. O RD nada mais é do que um Trello com nome de CRM, tá? Ele é um CRM extremamente básico, não indico nem para a padaria da esquina, mas ele é um CRM muito conhecido e ele parou, na verdade, de evoluir há alguns anos, tá? Então, assim, ele é um Trello com nome de CRM. Então, se alguém quiser um CRM básico, vai para o Trello de graça, que fica trabalhando com RD, que não tem a menor condição, tá? Pode falar, Cássio. Esse RD é o RD Station? O RD Station. A gente na EJ usava ele. Ele é bem amador mesmo. Ele é bem sofrível. O indicador, principalmente, é péssimo. O RD Marketing ele é bom,
tá? A parte de marketing é boa. Oi, Bruno? Tem um baita mercado, né? Que é a galera que tá iniciando ali, assim, tentando profissionalizar a parada. Exato, exato. Assim, pô, os clientes que usavam isso que eu abri lá é sofrido, assim, sofrido demais. Mas a parte de marketing deles é boa, mas o CRM realmente é muito, 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 muito fraco, tá? Então eu vou até abrir aqui, eu não vou entrar tanto no detalhe disso, mas vou mostrar só a carinha de alguns deles aqui que eu tenho acesso, que eu consigo mostrar para vocês. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o Pipe, né? Eu vou abrir aqui o Pipe da GrowHub, ao vivaço. E o Como, pessoal, todos vocês já tiveram contato com o Como? Em algum momento ou não? Já o pessoal já sabe fazer as análises já. Ah, tá, boa. Então, aqui, por exemplo, né, o Pipe, ele é uma ferramenta, como eu falei, assim, super intuitiva. O Como em geral também é, tá? Mas o Pipe ele é ainda melhor nisso. O que o Pipe, por exemplo, ganha no Como? Né? Primeiro, muito mais estável. Então, o Como ele tem muitas instabilidades de automação. Segundo, indicadores, que são 1000 vezes melhor. O Como ele é muito, 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 muito limitado para indicadores. Então, aqui, por exemplo, a gente consegue fazer tudo quanto é tipo de visão ali que vocês possam imaginar. Foram pouquíssimas as vezes que no projeto a gente avaliou algum indicador que a gente não conseguia olhar aqui por dentro do Pipe Drive. Então, é uma ferramenta que é fácil de usar, é super intuitivo, automações são ótimas. Inclusive, o próprio Augusto usou muita coisa aqui do Pipe para conseguir evoluir a Hilo, né? Porque para mim é uma baita e excelente referência. Tá? Então, só para vocês verem um pouco dessa carinha aqui também ele do Pipe Drive, né? Então, aqui até para fazer automações ele também é bem prático, né? Tudo ali em low code, né? Então é bem simples de conseguir executar, mas ele acaba tendo algumas limitações, como por exemplo essa ponta de WhatsApp. Ele vai começar a ter integração agora com o WhatsApp e API oficial, mas até o momento ele não tinha, tá? Agora ele está em fase beta. O Como vocês já conhecem, né? Então acho que eu nem vou me estender tanto aqui nele. E tem a Hilo, né? Que vocês não. Quem ainda não teve contato, a gente tem aqui a visão ali também de como que a Hilo está funcionando. E algo que eu particularmente considero que é extremamente positivo aqui na Hilo é exatamente essa questão de ser intuitivo, né? Um CRM fácil de usar. Não adianta você ter uma mega ferramenta se você não tem processos intuitivos, porque as pessoas não vão executar da forma certa, no fim das contas, os processos vão estar errados, os indicadores vão estar errados, e tudo vai para água abaixo ali no fim das contas, tá? Então, só para trazer um pouquinho aqui para vocês em relação à carinha ali de alguns desses CRMs que a gente já falou, tá? Alguma dúvida daqui, pessoal? Ou tranquilo? Não? Beleza. Daí agora, falando um pouco sobre funil de vendas. Né? Então, eu vou até abrir aqui o funil que a gente usa na GrowHub para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Qual que é o conceito, pessoal, de funil de vendas, né? E por que tem esse nome funil? Porque o grande objetivo é que a cada etapa que a gente passa desse nosso funil, a gente tenha leads que se tornem oportunidades, que se tornem clientes cada vez mais qualificados, né? E então dessa forma a gente consegue de fato, né, ir filtrando o lead até a gente chegar numa etapa de fechamento. Então, algo que normalmente costuma ser um erro em muitos processos comerciais é exatamente a gente não pensar nas etapas como uma progressão. Então, eu vou dar um exemplo de algo que eu já vi muitas vezes. Eu entendo até por que é feito, tá? Mas eu vou explicar para vocês o porquê que isso é um problema. Vou dar um exemplo. A gente tem aqui a etapa de reunião de venda. Eu já vi muitos clientes que colocam uma etapa aqui, por exemplo, de remarcação. O que é remarcação? Né? Fiz a reunião e a reunião não aconteceu, virou uma remarcação. Só que vocês concordam que de reunião para remarcação não é uma progressão, não é uma evolução? É simplesmente uma outra etapa. Eu estou, na verdade, regredindo no funil. Concordam? Boa. Então, aí vocês podem me perguntar agora, pô, Matheus, mas qual que é o problema de eu ter esse tipo de etapa? Porque, por exemplo, a minha taxa de conversão vai estar completamente errada. Não faz sentido eu olhar a minha taxa de conversão de em conversa para reunião de vendas para remarcação. Não tem lógica isso. Então, isso quebra completamente a nossa visão ali de taxa de conversão. E conforme a gente vai quebrando os indicadores, a gente vai criando esses problemas no meio do caminho, chega uma hora que a gente bate o olho no indicador e a gente vai falar, cara, isso aqui está completamente errado, não tem mais como levar isso aqui em consideração. Tá? Então, o funil, ele obrigatoriamente tem que ser sempre uma evolução. Tá bom? E aí, uma pergunta que talvez vocês já tenham se feito em algum momento, se não fizeram, vocês vão se fazer em algum momento, é o seguinte: pô, Matheus, quando que vale a pena, por exemplo, eu fazer tudo no mesmo funil ou eu criar um funil de vendas novo? Alguém quer tentar dar uma opinião aí, antes de eu dar a resposta?
Um de cada vez, um de cada vez. Não? Vamos, galera. Podem chutar, assim, não tem problema estar errado, não. Eu não entendi a pergunta. Você repete, por favor? Claro, Cássia. A pergunta é o seguinte, ó. Eu tenho esse meu funil de vendas aqui, por exemplo. Quando que vale a pena eu colocar os meus negócios no outro funil? Quando vale a pena eu criar um outro funil ou manter tudo no mesmo funil? Depende do processo comercial? Boa, boa. Depende do processo comercial, tá? E tem um outro detalhe também que é importante. Vou dar a resposta, essa aqui é um pouquinho mais complexa. Ele depende também de como vocês querem olhar os indicadores e como que a ferramenta se comporta em funis diferentes, tá? E por que eu estou falando isso? Quando eu comecei a trabalhar com CRM, uns bons 6, 7 anos atrás, os indicadores nas ferramentas, eles eram muito mais simples do que hoje em dia. Então, hoje em dia, você tem muito mais funcionalidade para criar indicador, é tudo muito mais personalizável. Antigamente, eu não conseguia ter esse nível de personalização. Então, vou dar um exemplo muito prático. Eu tenho dois processos iguais, comerciais, só que um é para o produto A, outro é para o produto B. Se eu tenho um CRM que eu não consigo separar, por exemplo, por um campo personalizado de produto ou por tipo de produto, eu tenho que separar os funis para conseguir ter os meus indicadores corretos, tá? Então, o próprio Como, por exemplo, ele não tem a possibilidade de a gente conseguir fazer indicador com campo personalizado da forma como a gente quer. Então, a gente não conseguiria ter essa visão. O Pipe dá. Então, aqui no Pipe, se eu tenho o mesmo processo comercial, eu posso colocar todo mundo no mesmo funil sem problema nenhum e depois só separar os indicadores por produto, tá? Então, até mostrando para vocês aqui na prática. Deixa eu pegar um aqui de. Vamos colocar aqui ciclo de venda. O ciclo de venda, eu estou pegando aqui todos eles, mas eu poderia usar, por exemplo, eu quero olhar ali por fonte. Então, eu quero saber o que veio do Funnel Hub, eu quero ver por landing page, eu quero ver por Google Ads, tá vendo? Então, eu consigo ter essa visualização ali por tipo de fonte. E mesma coisa para qualquer outro campo que vocês queiram usar aqui dentro do CRM, tá? Nem todos aqueles vão estar configurados, então nem todos vão fazer sentido, mas é só para vocês poderem entender essas diferenças. Então, a primeira regra, que é a regra de ouro, é o processo, que é o que a Cássia falou. Se o processo é diferente, você vai ter que ter funil diferente. E a segunda regra depende do CRM, depende de como eu quero ter o meu indicador, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho funis aqui separados para eu conseguir trabalhar, por exemplo, um processo ali de parceria e relacionamento com os meus clientes. Não tem como pegar a parte ali de parceria e relacionamento e jogar aqui no meu funil de venda. São coisas completamente diferentes, tá bom? Então, basicamente, é dessa forma que vale a pena. Uma comunidade aí, Botino, para eles entenderem também, Sobre. agora está de novo, né? Tudo muito bem organizado ali, e principalmente agora nessa etapa que a gente já conseguiu construir aquele processo de vendas lá. Mas, por exemplo, teve momentos, galera, que internamente aqui a gente trabalhava com dois funis para os clientes, que era o funil de consultas e o funil de procedimentos de cirurgias. E assim, não funcionou, por exemplo. Não funcionou por algumas questões que a gente comentou ontem, inclusive, né? A gente pegava no final lá e aí realizou consulta. Você vai duplicar, você vai mover, enfim, o pessoal vai lembrar de usar outro funil, vai atualizar ele e tal. No final das contas, a gente entendeu que era um grande processo de vender o procedimento ali high ticket, no final das contas, né? E aí, enfim, um funil de vendas. Exato, exato. Essa questão da organização que o Bruno falou, ela é extremamente relevante, tá, pessoal? Porque, assim, já aconteceu comigo um monte de vezes dos clientes virarem para mim e falar assim: ah, não, mas mesmo sendo o mesmo processo, eu quero ter funil separado para eu conseguir me organizar. E aí eu diria para vocês que, assim, 90% dos casos, a gente vê lá e no fim das contas a pessoa olhou só o funil principal e esqueceu dos outros. Lembrando que o CRM, não só o próprio. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês, tem aqui no Pipedrive, tem no Como, tem na Hilo, mas a gente consegue criar. Já deu ele até o nome. Mas a gente consegue criar filtros para conseguir visualizar tudo da forma como eu quero. Então, deixa eu ver até um filtro que esteja criado aqui para ver se vai fazer sentido de mostrar para vocês. Tem aqui um funil de caixa rápido. Por exemplo, ó, tá vendo? Eu só coloquei aqui no filtro, tava todo mundo aqui dentro. Eu só filtrei quem é a caixa rápido, que é uma etiqueta que a gente usa aqui internamente para GrowHub, e eu já tenho as informações que eu preciso, tá? Então, é muito melhor que o cliente ele se acostume a utilizar esses filtros para encontrar as informações que ele precisa do que ficar separando em um monte de lugares diferentes, tá bom? E aí, até aproveitando para trazer para vocês uma boa prática, que isso aqui é um erro gigantesco que acontece em praticamente toda a operação comercial, tá? Isso aqui é extremamente comum, vocês 100% vão ver isso na vida de vocês, que é o seguinte: a grande maioria dos vendedores se organiza olhando aqui pela nossa visão de funil, só pela visão de funil. Só que, concordem comigo o seguinte:
Aqui, em geral, a GrowHub é organizada com o CRM, tá? Então, em geral, a gente não tem um monte de negócios abertos aqui que não estão em andamento. Mas aqui, por exemplo, no dia 1, eu tenho 19 negócios. A Andrea, sempre que eu abrir o meu CRM, ela tá lá na minha cara, eu tô lembrando da Andrea. Agora, eu vou lembrar do Rafael Teixeira de olhar lá embaixo? De verdade, assim, vocês acreditam que o vendedor, no dia a dia dele, imagina que tem 100 pessoas aqui dentro, ele vai olhar lá embaixo e vai falar com o Rafael? Não, ele vai esquecer. Concorda? Então, como que é a melhor maneira do vendedor se organizar? Não tem problema nenhum que ele tenha essa visão de funil, tá? Essa visão de funil ela é importante. Mas qual que é a melhor maneira desse vendedor se organizar? É pela tarefa. Por quê? Porque pela tarefa eu consigo visualizar o que tem para fazer de uma forma simples, de uma forma prática e de acordo com a data de vencimento. Então, eu não vou ficar olhando aqui para quem eu preciso mandar mensagem. Deixa eu ver, por exemplo, quando eu tenho que fazer esse contato aqui com o Gustavo. Ó, esse contato aqui com o Gustavo é dia 15. Eu não preciso me preocupar com o Gustavo até o dia 15. Eu preciso me preocupar com a pessoa com quem eu preciso falar hoje. Então, por isso que a visualização de tarefa ela é muito, muito, muito melhor do que a gente ter essa visualização aqui só por negócio. Eu já conversei, inclusive, com o Yuri sobre isso, né, na reunião que a gente fez aqui para falar sobre a operação, e eu sei que é muito difícil a gente fazer os clientes eles utilizarem tarefa, mas eu garanto para vocês com toda a certeza do mundo que o cliente que não se organiza por tarefa, ele vai se desorganizar, as coisas vão ficar atrasadas e o processo não vai ser seguido. Tá? Então, essa questão da tarefa, ela é muito, muito, muito importante. Tá? Alguma dúvida que vocês têm? Tá aqui? Não? Beleza. Falando de tarefa, tem outras duas regras de ouro também que a gente tem que utilizar, que isso é para qualquer processo comercial existente na face da Terra. Tá? Que é o primeiro. Todo negócio, né, todos esses cardzinhos aqui que vocês estão vendo, obrigatoriamente tem que ter uma próxima tarefa. Nunca pode ficar sem tarefa. Por que isso? Porque a tarefa ela é a organização do vendedor quanto ao próximo passo daquele contato. E se eu não tenho uma próxima tarefa, quer dizer que eu não me planejei para falar com aquela pessoa, quer dizer que provavelmente aquela pessoa vai ficar parada no funil durante 1, 2, 3, 4, 5 semanas, 2 meses, até que alguém olhe lá e fale assim, pô, esqueci de falar com o Gustavo. Tá? Então, é obrigatório que todos os negócios em aberto, 100% deles, sempre tenham uma próxima tarefa. Tá? E que, obviamente, a gente não deixa essa tarefa atrasar. Tá? A tarefa, no dia a dia, ela vai acabar atrasando. Né? O vendedor que fala que nunca atrasou uma tarefa, ele está mentindo. Mas o importante é que a gente sempre finalize o nosso dia, ou a gente inicie o dia organizando essas tarefas e falando, pô, eu tinha, por exemplo, 10 tarefas para fazer ontem, eu não consegui, então eu vou passar 5 para hoje e 5 para segunda-feira, por exemplo. Né? Então, de novo, não tem problema atrasar, desde que a gente faça esse replanejamento para garantir que a gente sempre está em dia. Se a gente não fizer esse replanejamento, o que vai acontecer? Eu vou ficar com mais tarefa atrasada, mais tarefa atrasada, mais tarefa atrasada, vai chegar lá, daqui a pouco a gente está com 217 tarefas atrasadas, e o que vai acontecer? O vendedor ele vai desistir de trabalhar com tarefa, e aquela bagunça vai acontecer pelo resto da vida dele. Tá? Então, isso eu estou falando para vocês de, cara, 200 projetos mais aí que eu já trabalhei. Tá? Isso aqui é certo que vai acontecer. Tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Ou tranquilo? E essa parte é importante, hein, galera? Para quem está no dia a dia ali, a gente pode muito bem ir lá e criar uma tarefa para o cliente atualizar, além de só cobrar ele, por exemplo, assim, sabe? A gente precisa manter algo também que evidencie ali, assim, tá? A tarefa é um recurso para isso, né? Exatamente. Pode perguntar. Igual a gente, né, que a gente trabalha com vários projetos, é igual o Botino falou, é uma dificuldade terrível fazer eles usarem. Mas os que usam, funcionam muito bem. Então, eu acho que desde quando a Com passou a banir números e a gente passou a ter que pedir os clientes para cadastrar PO oficial, uns cadastravam, outros não cadastravam, e aí a tarefa se tornou o recurso mais eficiente. A maioria dos meus clientes aqui, por exemplo, fazem bom uso da tarefa. Eles não usam ativamente, que eu acho que para eles seria muito melhor do que eu fazendo lá, mais do que para mim. Para mim, eu bato o olho ali, faço um filtro e gero 20 tarefas de uma vez. Para mim, é a coisa mais simples do mundo. Mas tem sido eficiente nesse sentido. As tarefas, tenho conseguido manter as consultas agendadas dentro do prazo, as realizadas dentro do prazo, não, mas dentro da coluna correta, tudo através de tarefa. É o melhor recurso que tem, melhor do que o follow-up no WhatsApp.
Exato, exato. E até completando um ponto que o Yuri trouxe, né? Algo que é muito comum, e aí quando eu falo vendedores, considere aqui que a gente está falando em geral ali de secretária, pessoas que já seguem o mesmo processo, já fazem as coisas há muito tempo, elas em geral têm muita dificuldade de aprenderem coisas novas. É muito diferente de você, por exemplo, começar um projeto que acabou de vir uma secretária agora para começar na empresa. É uma coisa completamente diferente. Eu imagino que o Yuri ele tenha essa visão. Porque a pessoa que está acostumada, ela acha que o jeito dela está correto. Ah, não, mas eu anoto no papelzinho aqui. Ah, eu não esqueço, não. Esquece, esquece. Você esquece. Então, é importante que a gente crie essa rotina de garantir que os processos vão ser seguidos dessa forma, porque a gente não coloca isso porque nós somos os consultores e a gente fala que é o certo, mas é porque a gente sabe que se o cliente seguir vai ser melhor para ele, desde que ele obviamente siga o que a gente está falando, tá? Como o Yuri ele falou. Estou olhando aqui minha colinha que eu anotei vários pontos aqui que eu tenho que falar com vocês. Outro ponto também que é legal é a visão de lista, tá, pessoal? Porque muitas vezes a gente quer saber, por exemplo, eu quero ver aqui qual que é a fonte dos meus clientes que estão ali no dia 3. A gente também consegue ter essa visão de lista aqui, por exemplo, no Pipe, na Hilo, se eu não me engano, também já tem, no Combo também já tem. Aqui eu consigo ver como se fosse um Excel, né? E o próprio cliente ele pode editar as informações por aqui. Então isso aqui facilita para quando eu quero ter uma visão um pouco mais completa, né? Então eu quero olhar todos os meus ganhos ali, eu quero saber qual foi a minha data de fechamento. Pô, eu não vou conseguir ver isso por essa visão aqui. Eu preciso ter uma visão, por exemplo, de lista, tá? Então, a visão de lista é legal para isso. Para a gente conseguir ter uma visão um pouco mais detalhada, um pouco mais completa daqueles negócios que estão em andamento, estão fechados ou estão ganhos. Tá bom? Outro ponto também são os campos que a gente tem aqui dentro do CRM, tá? Os campos, pessoal, eles são interessantes para que a gente consiga trazer as informações dos nossos clientes, não só para que a gente lembre do que aconteceu, mas também para que a gente consiga ter indicadores, né? Então, por exemplo, eu quero saber quantas vezes, em geral, os nossos pacientes eles remarcam. A gente precisa ter um campo para isso. Eu quero saber se a minha taxa de conversão de quem vem do tráfego ela é parecida de um paciente que vem, por exemplo, por indicação. Eu preciso também ter aquele dado ali de qualquer fonte, de onde que aquela pessoa veio. Então, os campos eles são importantes para que a gente tenha essa organização. E também para que a gente garanta que o vendedor ele colete os dados da forma correta. Então, por exemplo, eu estava fazendo agora uma reunião presencial, agora 2 horas atrás, e aí eu estava falando com a equipe de operações e eu estava falando com o dono da empresa, que é o comercial, né? E aí o pessoal de operações falou assim, pô, mas quando o fulano, né, não vou ficar citando nomes aqui, mas enfim, quando o fulano ele fecha, ele sempre esquece de trazer o dado A, B, C, D e E, e eu tenho que ficar pedindo isso para o cliente, isso demora, isso atrasa. Então, por exemplo, se você tem um campo obrigatório ali dentro do CRM, isso já evita essa dor de cabeça, porque eu obrigo o vendedor, ou a secretária, ou a pessoa que está executando, a seguir o processo da forma correta. Se a pessoa não preencher informação, aquele lead ele não vai avançar de etapa. Então, eu, por exemplo, nunca indico nenhum CRM que não tenha como trabalhar com campo obrigatório. Tá? O Pipe, por exemplo, ele tem 4 versões. E ele só tem campo obrigatório a partir da 3ª. Eu não indico esses 2 primeiros de jeito nenhum para nenhum cliente, porque vai dar problema, as pessoas não vão preencher os dados, e depois, quando você quiser fazer uma análise daquilo ali, vai ficar tudo errado. Tá? E aí a gente volta para tomar de decisão com base em achismo, não com base nos dados de fato. Tá? Porque aquilo que eu falei, e vou repetir muito para vocês, processos corretos geram indicadores confiáveis que geram decisões inteligentes. Caso contrário, é tudo achismo e é tudo intuição. Tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Um ponto que eu queria trazer? Tranquilo? Beleza. Outro ponto para ver também se vocês hoje já têm esse conhecimento. Vocês sabem qual que é a diferença entre um negócio, uma pessoa e uma organização? Quem sabe me dizer? Quando que eu uso um negócio, uma organização, uma pessoa? Não? Podem chutar. Vou dar o gabarito então, tá? Vamos lá. O negócio, pessoal, vocês podem considerar que é como se fosse uma potencial oportunidade ou uma oportunidade, tá? Então, digamos que eu estou trabalhando com uma mesma empresa onde eu tive um negócio ganho, né? Eu tive um contrato que eu fechei com ela e depois eu vou fazer um novo contrato, né? Eu vou fazer uma nova oportunidade. Eu vou ter o negócio A e eu vou ter o negócio B, tá? Esses dois ligados à mesma organização e possivelmente ligados também à mesma pessoa, né? Pode ser que sejam pessoas diferentes dentro da mesma organização,
mas em geral ligados à mesma pessoa, tá? Então, no caso de vocês, né, como vocês vão trabalhar aí com paciente, a gente estava falando, por exemplo, né, ali do processo que a gente estava desenvolvendo, por exemplo, o seguinte: eu vou ali para minha primeira consulta, meu primeiro procedimento, a gente vai ter um negócio. Eu vou fazer ali, por exemplo, um segundo procedimento, né? Eu vou fazer uma nova venda para aquele mesmo paciente, eu vou ter um segundo negócio. E por que eu preciso dessas separações? Porque são momentos diferentes, com valores diferentes, com campos diferentes e por aí vai. Porque a outra possibilidade que eu teria, por exemplo, que a gente estava debatendo, seria o seguinte: imagina que o mesmo paciente ele pode ir para 10 consultas e 10 procedimentos. Eu vou ter que ter 57 milhões de campos personalizados ali dentro daquele mesmo negócio ou dentro daquele mesmo lead para que a informação ela faça sentido. E aí, fica um caos dentro do CRM. Então, a melhor maneira, a maneira mais organizada de se trabalhar aqui com o negócio é que o negócio ele seja uma oportunidade ali dentro do CRM, ou uma potencial oportunidade, né? Então, no caso aqui, por exemplo, na GrowHub, a gente usa o negócio como o próprio lead, né? Porque eu vou ter ali um negócio em geral para cada lead. Então, aqui, em geral, um lead é igual a um negócio. Mas se eu for fazer, por exemplo, um upsell dentro de um cliente, aí eu vou ter um novo negócio para aquela mesma organização e aquela mesma pessoa, tá? Então, a gente tem negócio que se conecta à pessoa, que se conecta à organização. Ah, Matheus, é sempre assim? Não. Vão ter operações onde a coisa vai funcionar de uma forma diferente, tá? Então, exemplo, eu estou trabalhando com um cliente que eu vou começar agora, que ele é muito focado em relacionamento. Então, cada venda ali é centenas de milhares de reais. Então, em geral, eu não vou trabalhar com um negócio ali para o cliente. Eu vou trabalhar dentro da pessoa daquela organização, porque eu vou ter que manter meu contato, meu relacionamento com várias pessoas dentro de uma organização, não vai ser uma pessoa só. Então, eu vou trabalhar com uma estrutura de forma diferente. Mas, em geral, vai ser isso. Um negócio que vai estar ligado a uma organização que vai estar ligado a uma pessoa. Beleza? Ficou claro para todo mundo? Só para reforçar aí também, porque ontem a gente passou os fluxogramas, né? Então, a nova oportunidade, né? Por exemplo, tivemos ganhos lá no nosso modelo, né? E aí depois a gente vai vender uma nova consulta, um novo procedimento. Aí a gente duplicaria aquele lead, que é o negócio, que é a oportunidade. Nessa loja, o contato é sempre o mesmo, né? Atrelado ao telefone lá no caso, é sempre a mesma pessoa com N oportunidades ali dentro. Exato. E dúvidas aqui, pessoal? Não? Beleza. E aí, a gente também vai para um segundo passo em relação a isso, né? Que é saber, por exemplo, poxa, quando que vale a pena eu colocar um campo dentro de um negócio, de uma pessoa, de uma organização? Então, como que é a diferença? Aquilo que é associado à organização e nunca vai mandar para nenhum negócio, eu vou colocar na organização. Aquilo que é associado àquela oportunidade específica, eu vou colocar dentro daquela oportunidade específica. Então, por exemplo, o valor ele sempre vai ser do negócio. Porque eu posso vender uma coisa aqui, que vai ser um valor, depois eu vou vender outra, depois eu vou vender outra, depois eu vou vender outra. Então não faz sentido eu colocar o valor na organização, porque o valor ele vai depender ali da proposta ou da oportunidade que eu estou trabalhando, tá? Agora, por exemplo, eu quero colocar um dado de CNPJ, o CNPJ é da organização, ele não vai mudar de negócio para negócio. Agora eu quero saber o e-mail ele é da pessoa, então eu não vou ter o e-mail da organização. Eu quero saber o telefone vai ser o telefone da pessoa, tá? Então é dessa forma que a gente separa os três, tá? Dúvidas até aqui? Não? Beleza? Ficou. Deixa eu tirar aqui, só porque aí fica melhor até eu conseguir ver a câmera de vocês, que agora eu estava compartilhando nada. E aí, agora falando um pouco sobre conexão com WhatsApp e IA, né, que é algo que vai ficar muito quente aí no assunto, principalmente em relação a Hilo, né, pessoal? Então, hoje, em geral, como que a gente faz essa conexão aí por WhatsApp dentro dos CRMs, e principalmente dentro da Hilo? A gente faz através da API oficial, né, que pelo que vocês falaram aí, todo mundo já está mais ou menos ciente de como funciona, né? Mas de forma resumida, a API oficial ela é uma forma validada pelo Meta da gente conseguir integrar um WhatsApp a uma ferramenta, tá? E aí, quando eu falo integrar, não necessariamente é um CRM, mas você pode, por exemplo, fazer uma integração direto no WhatsApp para disparar uma mensagem até mesmo sem ter um CRM, tá? Então, qualquer tipo de conexão que a gente faz com o WhatsApp só é válida pelo Meta se for por API oficial. Se for por API não oficial, vai funcionar? Vai, mas você pode ser banido a qualquer momento, tá? E um ponto importante de vocês saberem é que a regra
em relação à suspensão e banimento do Meta, ela muda a qualquer momento e ninguém avisa nada para ninguém. Então, a gente só descobre que a coisa aconteceu depois que alguém levou uma suspensão, levou um banimento, e o suporte do Meta não existe. Tá? Antigamente você conseguia falar com alguém lá dentro, hoje em dia esquece. Teve um projeto meu, por exemplo, quando o número foi banido, só da empresa eu conheci uma diretora do Facebook Brasil que não conseguiu desbanir o WhatsApp. Então, assim, se a gente não consegue falar com a diretora do Facebook Brasil para desbanir o WhatsApp, então, assim, esquece. Tá? Então, a gente tem que tomar cada vez mais cuidado com isso, porque a gente perde ali, muitas vezes, um histórico gigantesco que o cliente tem. Né? Porque a conexão que a gente faz com o WhatsApp, independente se é API oficial ou não, eu não puxo histórico. Então, às vezes, o teu cliente está com aquele WhatsApp lá há 10 anos, e aquelas informações não estão em lugar nenhum. Então, quando a gente conecta hoje, a gente consegue ver o daqui para frente, mas dali para trás a gente não tem. A gente tem que tomar muito cuidado em relação a essas conexões que a gente faz. Tá? E um ponto também que é muito importante. Isso não sei se você sabe, eu acho que é legal também falar, né? Quando a gente está falando sobre API oficial, quando a gente recebe uma resposta do nosso cliente, a gente tem uma janela ali de 24 horas, onde a gente pode continuar falando com ele sem qualquer tipo de custo, né? E pode mandar qualquer mensagem que a gente queira. Quando a gente sai dessa janela de 24 horas, a gente obrigatoriamente tem que mandar um modelo de mensagem pré-aprovado pelo Meta, tá? Então, esse modelo de mensagem, eu preciso aprovar dentro da ferramenta, ele vai lá para o Meta e volta para saber se está dentro das diretrizes dele ou não, e eu não posso começar uma conversa com o meu cliente depois das 24 horas sem modelo de mensagem, tá? O Meta, ele não aprova e se você tentar mandar mensagem, ele não vai mandar. Então, sempre que eu mando mensagem para o cliente de forma fria ou fora dessa janela de 24 horas de contato com o cliente, eu obrigatoriamente tenho que mandar um modelo de mensagem que é pré-aprovado pelo Meta. Tá? Isso vocês conhecem bem ou não? Porque senão eu acho que é legal de falar isso com vocês com um pouco mais de detalhe. Pode falar, se a gente não abordou Não? para eles, não. Boa. Deixa eu até mostrar para vocês aqui na Hilo, que eu acho que estava até com o modelo que a gente estava aprovando. Deixa eu ver se eu consigo abrir para mostrar para vocês. Aprovaram todos aí, já. Eu falei no grupo mais cedo. Aprovou? Boa. Isso. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, esse daqui é o modelo de mensagem que a gente aprovou, que a gente vai começar a fazer alguns disparos para médicos através do Doctoralha, né? Eu estou fazendo isso aí com o pessoal da AgroHub. Então, o que a gente teve que fazer para a gente poder mandar uma primeira mensagem? A gente teve que aprovar esse modelo aqui com o Meta, e a gente vai colocar ali todos os dados que a gente vai usar, né? A forma como a gente vai falar com a pessoa. Então, bom dia do consultório tal, aqui é o Lucas da AgroHub. Cada númerozinho desse é uma variável, tá? Que eu tenho dentro do CRM. Então, eu tenho aqui todo o meu modelinho. Então, na API oficial, eu não tenho como, não dá para fazer, de eu simplesmente chegar aqui e mandar uma mensagem: oi, tudo bem, como é que você está? Eu, obrigatoriamente, 100% das vezes, preciso ter um modelo pré-aprovado pelo Meta. Tá? Esse negócio chato, mas não tem o que fazer. O Meta hoje é dono do WhatsApp e ele que manda no jogo. Tá? Então, dentro da janela de 24 horas que o cliente respondeu, eu posso mandar o que eu quiser, da forma como eu quiser. Então, se eu tive... Então, vou dar um exemplo aqui. Mandei essa primeira mensagem aqui para a Cássia. Cássia me respondeu com qualquer coisa, ela só mandou um oi. Durante as próximas 24 horas, eu posso mandar quantas mensagens eu quiser, da forma como eu quiser. Passou 24 horas mais 1 minuto, eu tenho que obrigatoriamente mandar um modelo de mensagem. Tá? E esse modelo de mensagem, ele é pago. Então, hoje no Brasil, nesse atual momento, a gente paga mais ou menos 60 centavos de real por mensagem que é enviada. Tá? Então, isso daí para a primeira mensagem, o cliente respondeu, tem mais 24 horas para poder continuar falando com ele da forma como eu quiser. Dúvidas aqui, pessoal? Eu tenho uma dúvida em relação. É porque justamente hoje essa questão que o Como aí não autoriza mais, o WhatsApp sem API, vai ser um desafio pra gente, porque já é difícil fazer o cliente, às vezes, querer o CRM, né? Agora tem que pagar Sim. mais uma coisa, é complicado. Você falou que é sobre a mensagem enviada, né? Uhum. Isso aí, tipo assim, existe, por exemplo, um plano ou alguma coisa assim? Ou você só cadastra qualquer cartão lá e ele vai cobrando? É isso? Você cadastra o cartão, ele vai cobrando. É Não. isso, tá? Então não tem, tipo, uma previsão de valores, né? Não existe. O que existe, cara, é que algumas ferramentas que têm essa integração com o Meta, dentro da própria ferramenta, a gente consegue setar um limite, tá? Que a gente pode utilizar. E aí, depois daquele limite, ele para de mandar mensagem.
Mas, de qualquer forma, o nosso pagamento ele sempre é direto para o Meta. Tá? O que a plataforma faz é ela tentar fazer um cálculo mais ou menos ali dos valores e falar assim, pô, acho que estourou, para aqui. Tá? Entendi. O Como tem uma calculadora. O Como tem uma calculadora de previsão de valor. Tem. Mas é um trem meio muito difícil de você saber se. Porque é calculado, cara, assim, em valores de centenas, na casa de centenas de centavos em dólar. Então, é algo que a Meta bota um valor lá. Não tem muito lado para você depois ir lá conferir. Não, realmente foi esse número de valores. Não tem muito como. Não tem uma conferência. É mais uma das coisas da Meta, assim, sabe? Se não ficar um valor bizarro, você só paga. É. A grande verdade, pessoal, é que assim, como o Meta é um monopólio, né? Hoje, se a gente falar, por exemplo, de WhatsApp, eles fazem o que eles querem. E assim, quem quer continuar usando que siga, que se quiserem colocar 10 reais lá por mensagem, eles colocam. Infelizmente é assim que funciona. Tá? É só uma analogia. O WhatsApp vai virar, tipo, a plataforma de anúncio ali. A gente, GrowHub, é o assessor ali, né? O gestor. Ele paga o anúncio para a Meta. Aqui, a Hilo é a plataforma, mas o uso do WhatsApp ele vai continuar pagando para a Meta. A gente vai ser só um intermediário da mesma forma que é no anúncio hoje. Né? Exatamente. Entendi. E pode falar. Desculpa interromper. Eu Nada. tenho outra dúvida também, em relação, por exemplo, ele cobra acima da mensagem que você enviou 24 horas depois. Então, Isso. por exemplo, se eu fiz um FUP, depois de 24 horas, vai cobrar, ok, essa é a primeira mensagem, que é ela padrão, Isso. e aí ela tem que ser um modelo, né? Isso. Se o cliente responder uma outra coisa assim, eu tenho que também ter um modelo para a resposta dele? Não. Dentro dessa janela de 24 horas, você pode escrever o que você quiser. Ele não vai No te caso, impedir. depois das 24 horas. Não, dentro das 24 horas. Então, assim, imagina que eu mandei essa primeira mensagem. O cliente me mandou, bom dia. Eu posso mandar a mensagem que eu quiser para ele. Eu escrevo lá direto. Tá? Passou dessas 24 horas, se eu tentar mandar um oi para ele, não vai mandar mensagem. Aí eu tenho que mandar um modelo de novo. Então, aí, vamos supor, você mandou uma mensagem de novo que foi um FUP. Aí ele Aham. respondeu de novo a sua mensagem. Sim. E aí, a partir daquilo, você pode mandar o que você quiser dentro dessas 24 horas ainda? Isso. Isso. Achei que fosse só as primeiras 24 horas. Essa regra continua valendo, então, né? Por enquanto, sim. Tá. Por enquanto, sim. 4 horas, no caso, né? Por exemplo, resetou, abre a janela. Entendi. A Hilo, inclusive, pessoal, tipo assim, a gente colocou um recurso legal para ficar muito visual. Assim. Não vai ter um exemplo claro aí, porque não tem uma janela vencida, eu acho. Mas aí a pessoa tentou enviar uma mensagem normal. Aí vai aparecer lá, tipo assim, não consegue enviar essa mensagem porque passou o horário. Então tá bem assim, o que a gente pôde fazer para a galera entender, assim, tá aí dentro já. Exato. É aquilo, é chato, mas realmente não tem o que fazer, né? E um ponto também, isso eu vou passar bem rápido só para vocês saberem da ciência também. O Meta, ele também tem outros tipos de modelo de mensagem que eles são mais baratos do que o marketing, tá? Mas eles são para casos específicos. Então, por exemplo, esse aqui de utilidade. Imagina que vocês foram lá na Centauro e compraram uma camisa, né? E aí a Centauro vai te mandar uma mensagem falando lá, recebi do seu pedido. Isso aqui, por exemplo, é uma mensagem de utilidade, tá? Essa utilidade é como se fosse uma atualização de pedido de alguém que é cliente que você consegue utilizar. Daí é bem mais barato, tá? E se eu não me engano, é uns 6 centavos de real por aí. Né? Acho que é 6 centavos esse e 60 centavos de marketing, tá? Mas isso pode mudar a qualquer momento. O de autenticação ele é menos ainda. Esse aqui, se eu não me engano, é só para validação do seu número de WhatsApp, se eu bem me lembro. Então, por exemplo, quando você vai entrar numa ferramenta e aí ele pede aquela autenticação dentro do seu número, né? Ele manda um número para o teu WhatsApp. Esse aqui seria de autenticação, tá? Então, por enquanto é como funciona, tá? Pode ser que tenha novidades aí nos próximos meses, porque o meta muda a qualquer momento, mas isso aqui hoje é como funciona, tá? Dúvidas? Até aqui? Não? Beleza. Daí, deixa eu só tirar aqui, que aí eu vou voltar todos os pontos para falar com vocês. E aí, pessoal, quando a gente fala de WhatsApp, um ponto que talvez o indicador mais importante, né, que a gente tem de atendimento é o tempo de primeira resposta, tá? E é algo que a gente tem que tomar cuidado em qualquer operação comercial que vocês trabalhem na vida de vocês. Por quê? Todos nós aqui somos consumidores, então todos nós já compramos em alguma loja nas nossas vidas muitas vezes. Imagina o seguinte, vou dar um exemplo prático meu, né? Eu tinha que colocar isso filme no meu carro. Eu entrei lá no Google Maps, entrei
umas 4 lojas, mandei mensagem: oi, tudo bem? Quanto é que tá isso, filme? Qual que é a nossa tendência enquanto ser humano? Quem que você vai dar mais atenção? Para a pessoa que te respondeu primeiro. Muitas vezes, a gente entra em contato para falar com 4 empresas, quando a quarta empresa te respondeu, tu já até marcou com a primeira, já até fechou. Você não vai dar atenção para aquela empresa, né? Isso porque, primeiro, se a empresa responde mais rápido, provavelmente tende a ser uma empresa que vai ter um entendimento melhor, então a gente já prioriza por conta disso. Segundo, por conta do nosso momento de compra, né? Então, digamos de novo, que eu estou aqui ali no Google querendo comprar uma camisa nova. Nesse momento, eu estou comprando uma camisa. Só que daqui a 10 minutos, eu estou, sei lá, fazendo minha comida lá na cozinha. Então, eu recebo uma mensagem ali de alguém, por exemplo, para falar sobre a camisa, eu falo assim: depois eu respondo esse negócio. Então, quando a gente responde rápido, a gente tem uma chance maior da gente pegar o cliente, o paciente, ali no momento correto, para ter aquele contato. Tá? Caso contrário, a pessoa vai deixar para responder depois, aí só Deus sabe quando que ela vai responder vocês. Então, isso aqui é muito importante, tá? Esse tempo de resposta, ele pode mais do que duplicar a taxa de conversão. Isso aqui é muito, muito, muito importante mesmo no tráfego pago, tá? Outro ponto também que é importante falar com vocês é em relação a automações e IA, né? Quando que vale a pena a gente trabalhar com cada coisa? Em geral, vale a pena a gente ter um atendimento mais personalizado e mais manual, mais artesanal, quando a gente está falando de tickets muito grandes. Então, imagina, por exemplo, eu estou fazendo uma venda aqui que cada venda minha é 300 mil reais. Eu vou colocar uma IA para poder fazer o atendimento do meu cliente? Não, eu vou fazer um atendimento personalizado. Eu vou mandar mensagem, vou fazer uma pesquisa, eu vou, ver ali que a pessoa gosta de jogar, sei lá, vôlei no final de semana, eu vou querer bater um papo com ela para gerar relacionamento. Então, quanto maior é o ticket do cliente, mais personalizado tem que ser minha abordagem, e quanto menor é o ticket, maior o meu volume, né? O legal da IA é que a gente consegue, de certa forma, chegar no meio termo, né? Porque a gente consegue ter o volume ao mesmo tempo com personalização. Mas, dependendo do ticket, né, a gente tem que ter um atendimento realmente muito mais personalizado do que o que a gente consegue. A IA consegue ter um atendimento mega personalizado? Sim. Mas, considerando que a gente está trabalhando aqui, por exemplo, com a Hilo, que é uma ferramenta que vai ser padrão para todo mundo, a gente vai ter um prompt lá, mas eu não vou ter, por exemplo, um processo onde, não, mas no caso aqui desse médico, eu quero buscar o dado em um lugar A, B, C, D e E, puxar de uma planilha. Não dá para a gente fazer isso num processo como o da Hilo, né? Onde a gente tem uma ferramenta que tende a ter um pouco mais de padrão. Já quando eu estou trabalhando com ticket muito alto, aí o processo é outro, tá? Então é algo que a gente tem que tomar esse certo cuidado. Mas, em geral, eu diria que 95% dos clientes de vocês, a IA vai fazer muito sentido para o atendimento, tá? Principalmente porque a IA ela tem 24 horas por dia. Então, ela consegue atender, por exemplo, à noite, no final de semana, que tende a ser muito comum vir esses clientes, esses pacientes novos, né? Então, se tem uma IA lá atendendo, muitas vezes pode ter até IA fazendo um agendamento, chegou a secretária no dia seguinte, fez 3 agendamentos, ela nem tem que ter tocado naquilo ali, tá? Então, é importante sempre a gente ter essa visão clara para poder posicionar a IA da forma correta, tá? Até aqui, dúvidas? Não? Beleza. Outro ponto que é importante falar com vocês, pessoal, é sobre canais, né? Canais de recepção de leads ou de criação de novos leads. Então, eu diria que vou colocar 4 principais canais, né, que vocês tendem a ver no dia a dia, que é a prospecção fria. Eu, por conta própria, atrás de um cliente, né, por exemplo, mandar uma mensagem no LinkedIn ou alguma coisa do tipo, acaba não sendo muito aplicável na operação de vocês, mas para vocês terem essa visão. Eu tenho tráfego pago, né, que o cliente vem até a gente. Eu tenho, por exemplo, parceria, né, então um parceiro meu fez um repasse ali, por exemplo, de um lead, e eu tenho, por exemplo, indicação, né, então um cliente meu indicou um outro cliente para mim. Quais são as diferenças aqui entre esses canais? Cara, o melhor canal existente na face da Terra para ciclo de venda e taxa de conversão é a indicação, né? Porque se você chega para um amigo seu e fala assim, o seu cliente da GrowHub, eles são muito bons, geraram um resultado maravilhoso, gosto muito do atendimento deles, eles são incríveis. Cara, a chance de você fechar é 1 milhão de vezes maior do que alguém que, por exemplo, veio atrás de você ou que você encontrou ali através do Google. Então, a indicação é o melhor canal disparado que a gente pode trabalhar. Qual que é o problema da indicação? A indicação ela não é previsível. Então, eu não tenho como garantir que a indicação ela vai acontecer. O que eu posso fazer é ter o melhor atendimento possível, ter o melhor relacionamento possível com o meu cliente para que ele possa indicar e eu posso dar um toquezinho nele lá, falando, oi, tudo bem, se tem alguém para indicar, a gente pode, de certa forma, ajudar, mas é muito imprevisível, tá? Parceria também é um canal muito interessante, né? Porque é exatamente esse contato, né? De que eu sou cliente de uma pessoa e aí eu faço ali a indicação de alguém que é
tem uma operação parecida, né? Então, por exemplo, a gente estava olhando ali parceria com contabilidade médica. Então, eu tenho ali uma contabilidade médica que tem um médico como cliente, o Dr. Lucas, e aí eu falo ali, pô, eu tenho como parceiro ali a AgroHub, eles conseguem trazer mais pacientes para vocês, eles conseguem aumentar o faturamento. Então, é próximo ali da indicação, né? Então, ele também consegue ter uma taxa de conversão legal. O tráfego ele também é muito bom, né? Porque, em geral, o cliente que chega através do tráfego, ele está procurando o serviço. Então, ele está no momento certo dele avançar com você. Então, ele também tem uma taxa de conversão boa, mas ainda não é tão boa quanto uma indicação e uma parceria. E a prospecção fria é o pior de todos ali a nível de taxa, né? Porque eu estou indo atrás de alguém que não necessariamente está no momento correto e que tem alguma necessidade específica, tá? Quando eu estou falando do B2C, né, eu estou falando do cliente final, isso nem é possível, porque a gente não consegue construir uma lista para isso. Mas, por exemplo, se eu vou atrás de uma empresa, né, numa prospecção fria, eu posso falar ali, por exemplo, vou falar que eu estou falando ali com o Vitor. Eu quero falar com o Vitor ali sobre a gente aumentar o nosso faturamento através da captação. Só que o Vitor, ele está preocupado com mil outras coisas que estão acontecendo na vida dele, né? Ele tá preocupado com a sexta-feira, que ele, enfim, ele vai querer sair, ele está preocupado com o projeto ali que está acontecendo, então é muito mais difícil de você chegar no momento correto, tá? Mas a prospecção fria, eu simplesmente gero uma lista e saio prospectando quem eu quiser, né? Então é o mais fácil da gente começar ali no meio do caminho, tá? Beleza? Dúvidas aqui? Não? Show. Então, resumidamente, né, eu acho que o que vocês mais vão ver no dia a dia de vocês é o tráfego e a indicação. Então, vocês com certeza vão ver muitos casos, por exemplo, de médicos que vão falar o seguinte: pô, eu cresci muito por indicação, mas chegou uma hora que a indicação secou. E aí, por isso, eu preciso do tráfego. Isso é muito comum, e vocês vão ver muito na operação de vocês, tá? Porque a maioria das empresas, quando começa, isso não só a empresa médica, né, mas de forma geral, começa por indicação, começa com as pessoas do relacionamento delas, e aí depois aquela fonte vai secando. Aí chega uma hora que a gente precisa trazer contatos de outras fontes, tá? E aí, pessoal, para a gente finalizar, acho que vale a pena também a gente falar um pouco de indicadores, né? Então, acho que os principais indicadores, né, que vocês vão ver no dia a dia de vocês são, primeiro, obviamente, vendas e faturamento, né? Então, isso daí eu acho que a gente não precisa entrar no detalhe. Segundo, a gente tem a nossa taxa de conversão, né, que, para quem não sabe, é o percentual de pessoas que passam de uma etapa para outra, né, ou que a gente consegue, de fato, evoluir para uma venda. Então, eu consigo ver, por exemplo, ali nos CRMs, quanto que está passando de taxa de conversão de uma etapa para outra. E por que isso é interessante? Né? Porque eu consigo saber onde está sendo meu gargalo. Então, imagina que, pô, eu agendo 70% das pessoas, mas eu converto só 5%. Pô, então eu tenho um problema aqui nessa minha etapa final. Tá? Então, eu preciso ter esse acompanhamento para entender exatamente onde é que é o meu gargalo. E a taxa de conversão, ela precisa ser analisada de uma forma bem detalhada, né? Porque, vou dar um exemplo muito prático aqui para vocês. Eu posso sair agendando todo mundo sem qualquer tipo de critério de qualificação. Minha taxa de conversão de agendamento está lá linda e maravilhosa. Só que no final eu não vou fechar quase ninguém porque quem eu avancei não está qualificado. Tá? Então, é importante sempre a gente olhar essas taxas de conversão para entender onde é que é o gargalo, mas a gente tem que ter uma interpretação um pouco mais específica para poder entender de fato onde é que está o problema. Tá? Outro ponto também é o ciclo de venda. Né? Então, o tempo que eu fico em cada etapa do processo. E aí, é o mesmo ponto, né? A gente precisa avaliar exatamente onde que ele está demorando mais para poder avançar, porque eu posso, por exemplo, ter uma baita taxa de conversão de uma etapa para outra, mas o meu ciclo de vendas ele é muito longo. Então, com isso, a gente precisa entender ali o que está fazendo esse ciclo ele ficar muito longo. Será que é porque, por exemplo, o procedimento que eu trabalho é um procedimento muito complexo, a pessoa tem dificuldade de tomar decisão, ou às vezes eu, no meu processo comercial, poderia melhorar alguma coisa nisso, tá? Então, eu vou dar um exemplo muito prático, muito direto para vocês. Uma boa prática que eu passo para todos os meus clientes é, se eu vou fazer uma reunião de vendas, eu sempre já defino na reunião de vendas o meu próximo passo. Eu deixo até uma reunião marcada lá para frente. Porque senão, o que vai acontecer? Eu vou fazer minha reunião, e aí depois que eu conseguir marcar uma próxima reunião com o cliente, ele vai enrolar, ele vai ver isso, vai ver aquilo, tem que falar com o fulano, tem que falar com o Beltrano. Então, se eu já marco uma próxima reunião, eu já conduzo o cliente ao próximo passo e eu já garanto, né, que ele já está fechadinho ali no meu processo comercial. Então, com isso, a gente consegue, de fato, reduzir esse tempo que a gente vai demorar para poder avançar. Lembrando que o ciclo de vendas ele é importante não só para a gente fechar mais rápido, mas, em geral, boa parte das vezes, o ciclo de vendas ele acaba também sendo muito associado à taxa de conversão. Por quê? Imagina que eu faço uma reunião aqui com a Lívia, né? E aí, a Lívia ela passou ali 3 semanas para poder tomar uma decisão. Qual percentual do que eu falei da minha reunião que vocês acham que a Lívia vai lembrar daqui a 3 semanas? É muito baixo, vocês concordam? Enquanto que se a Lívia tomar uma decisão em 3, 4 dias, ela vai lembrar de boa parte daquilo que foi conversado. Então,
não necessariamente uma coisa é proporcional à outra, mas tem um impacto muito grande, né? Se eu tenho um ciclo de venda muito alto, provavelmente a minha taxa de conversão ela também vai ser alta. Isso desde que, obviamente, os processos sejam bem seguidos, tá? Então, pessoal, acho que esses foram os principais pontos. Eu tinha feito um resuminho aqui para poder passar para o Bruno. Deixa eu ver o que ele está falando. Tô dando umas dicas aí, porque as provas, tô brincando. Não. Mas é isso, assim, é porque vai abrindo Boa. umas análises que normalmente a gente não faz, né? É lógico que ali com a Companion a gente pretende trazer tudo isso já meio mastigado e tal, seja pela Hilo ou pela Como, mas assim, porque a gente comentou que no final das contas, acho que a gente, dado esse todo esforço, assim, nada melhor do que fazer um grande checkpoint, assim, mas aprofundar de fato em algumas análises, assim. Então, tipo, cara, tempo médio entre as fases, a gente tem lá as datas quando movimenta, né? Data e hora, por exemplo, mas por que a gente não analisa isso? E a gente vai ver, pô, tem um monte de cliente lá que ele usa o CRM como Kanban, que é uma coisa que a gente falou ontem, né, que tem dissociado a ideia de Trello. Tá lá um monte de lead parado naquela fase lá. Você vai pegar um tempo elevadíssimo, ou seja, tá precisando matar esses leads, ou dar ganho, ou matar de qualquer forma, né? Então, são análises que eu espero que vocês pensem e possam trazer também, que eu acho que vai fazer sentido. E um pouco além do que a gente está fazendo no checkpoint hoje, assim, sabe? Só para a gente treinar mesmo. Perfeito. E até antes de passar para o Gui, pessoal, acho que a gente já falou isso algumas vezes hoje, mas eu acho que é muito importante reforçar. Antes de vocês usarem os indicadores para tomar decisão, vocês precisam garantir que os processos estão sendo seguidos da forma correta. Senão vai estar tudo errado. Tá? Essa que é a realidade. Fala, Gui. Tá bem dentro do que vocês falaram, mas é porque, assim, sempre que a gente vai preparar o checkpoint, né, a gente sempre analisa o todo. E aí, pelo menos para mim, o ponto que eu fico mais em dúvida, assim, como que analisa, é justamente o CRM. Então, a minha dúvida é, tem alguma linha, assim, de raciocínio para ser seguida que é mais ideal? Por exemplo, olhar primeiro essas taxas de conversão, para depois olhar alguma parte específica, e aí quando que, sei lá, olha conversa por conversa, para ver se a pessoa está atendendo bem, não está, é esse ponto que eu fico meio na dúvida, assim, como que, se tem algo a ser seguido ou se, enfim, varia muito, sabe? Boa, Gui. Eu vou te dar um macetezinho que eu, em geral, utilizo na grande maioria dos projetos, tá? Que é o seguinte. A partir do momento que a gente sabe mais ou menos qual é a taxa de conversão, uma vez que o processo está minimamente organizado, eu sei o seguinte, ó. Minha meta é de 5 vendas. Isso quer dizer, isso eu vou falar processo em geral, tá? Eu sei que acaba não tendo reunião ali para o processo comercial de vocês, mas só para poder dar o exemplo. Se eu sei que eu preciso ter 5 vendas, eu sei que para isso eu tenho que ter X reuniões realizadas, para isso eu tenho que ter X agendamentos, para isso eu tenho que ter Y leads. Então, essa é a principal métrica que eu olho. A primeira coisa que eu olho é se eu não estou tendo a quantidade de vendas que eu preciso, eu estou gerando as reuniões realizadas que eu preciso, eu estou gerando os agendamentos que eu preciso, eu estou gerando a quantidade de leads que eu preciso, porque muitas vezes o problema não é nem do processo comercial, é volume. Né? Então, se eu sei, por exemplo, que eu tenho que trabalhar 200 leads e no fim das contas eu trabalhei 100, pô, não tem como fazer milagre. Né? Se eu já sei que aquela taxa de conversão ela tem que trabalhar daquela forma. Então, com isso, você já consegue ter um cheiro de onde que está o principal problema, em qual fase que está o problema. Daí você começa depois a olhar, né? Taxa de conversão, você começa a olhar o ciclo de venda. Depois que você olhou os macroindicadores, aí é que eu acho que vale a pena você olhar, por exemplo, o próprio atendimento, tá? Porque aí você já vai direcionado. Então eu sei assim, dessa etapa, por exemplo, eu estou conseguindo agendar muito, mas eu estou tendo muito problema de reunião realizada. Aí, por exemplo, eu iria ali para o atendimento. Pô, será que, por exemplo, a secretária está fazendo confirmação de reunião? Porque o paciente é desorganizado, ele não vai lembrar. Se você não faz uma confirmação de reunião no dia anterior e no dia, ele vai esquecer. Aí a gente começa a entrar no nível de detalhe realmente do atendimento. Tá? O atendimento ele sempre é legal olhar, mas se fosse para olhar prioridade mesmo, eu olharia primeiro esses indicadores mais macro e depois eu entraria no detalhe de cada um deles. Tá? Deixa eu falar aí. Complementando o que o Botino falou, Guilherme, eu trazendo para o nosso mundo, assim, trazendo para números que a gente usa, eu uso no dia a dia, primeiro ponto é ver se a questão da quantidade de leads que chegou, porque se olha para um mês e chegaram 10 leads, nenhuma outra análise vai fazer diferença, porque em relação a 10 leads, se tiver fechado 10 consultas, ainda assim são só 10 leads. Então, aí você tem um problema lá no tráfego. Mas se chegou lead de quantidade suficiente, conversão de consulta está ali por volta de 5%, é um bom número. A partir daí, vai muito do médico, né? Antes a gente olhava mais do no-show, agora a gente tem olhado um pouco menos do no-show, mas a gente entende que o no-show real, que é aquele, né? Tinham 10 consultas para esse mês, 7 consultas foram realizadas, esse 30% é ok,
aceitável, a gente entende que é aceitável estar nessa faixa de 30%, e das 7 consultas que foram realizadas, a gente sempre tratou que 3,5, 3 ou 4 consultas deveriam ter virado procedimento. Esse último número, ele é o mais desafiador de lidar, porque aí ele vai lá no médico, na maioria das vezes, né? Vai lá na capacidade do médico de vender o serviço dele, e aí entra num campo complicado para a gente lidar. Mas você não vai ter um FUP, você não vai lá e vai fazer um FUP com o médico, você está vendendo pouco, mas você sabe que é aqui que está o problema. E aí tem algum outro recurso, a gente sugere o uso da análise do pitch do médico, que é uma coisa que o Lucas faz, por exemplo, para entender se está legal, ou tem médicos, que aí, complementando um outro ponto que o Botini comentou agora há pouco, tem médicos que têm ciclos de venda longos por coisas que não tem a ver com ele. Às vezes ele vende a maior parte das cirurgias dele pelo plano. E aí o plano é no tempo do plano, não tem muito o que o médico fazer. Então, aí você vai ter que priorizar se o ciclo de... Um exemplo claro, o Padilha, por exemplo, ele não se importa com quantos procedimentos ele vendeu no mês. Ele precisa ter consultas porque os procedimentos vêm pelo plano. Então, enquanto estiver vindo consulta, no longo do tempo vai vindo procedimento, gente que fez consulta o ano passado, para ele não importa. Então, tem que continuar vindo consultas. Mas, geralmente, são esses os números que a gente sempre usou. Esses 5, girando em torno de 5% de consultas e a metade disso, pelo menos, virando procedimentos. Enxergando esse número ali, tá legal, você não precisa olhar se o atendimento tá legal ou não tá. Isso aí é uma outra etapa, né? Esses são os números que a gente usa, geralmente, no nosso mundo aqui. Uhum. Isso aí de saber o que olhar é muito importante mesmo. Tipo assim, no final das contas, no primeiro momento do projeto lá, a gente coloca lá o planejamento. E aí fica até um pouco aquém, né? Por exemplo, coloca umas conversões mais baixas e tal, para a gente ficar mais seguro. A gente não sabe, não tem história, não sabe como é que vai ser. Mas, cara, algumas coisas tem um pensamento estratégico ali. Por exemplo, lá no tráfego, por exemplo, eu tenho que gerar lead. Naturalmente, eu vou olhar o CPL, vou olhar umas métricas. Normalmente, eu tendo aí do fundo do funil para o topo, assim, tanto em marketing quanto em vendas. Por exemplo, cara, eu não vou, talvez, começar olhando só o lead, mas eu vou lá ver se tem agendamento. E aí a gente volta olhando as conversões para chegar ali. Lá, se está tendo, por exemplo, lead lá no tráfego, às vezes, a impressão, o CTR, esses negócios, você começa a desconsiderar. Se lá estiver faltando, aí você volta olhando um pouco. Mas é a mesma lógica. E principalmente, cara, análise quantitativa sempre antes de qualitativa, assim. A gente tem 5% de agendamento. No nosso caso aqui, sei lá, a GrowHub tem uns 18, 17. Cara, no mês que deu 10, aí o Botino vai preocupar em escutar a ligação. Tá dando 20% de agendamento, você vai ficar ouvindo ligação? Tá perdendo seu tempo, sabe? Tá dentro do seu planejado, assim. Então, você tem que saber muito real versus planejado, assim. Você vai olhar para onde tem problema. É aquela lógica que a gente fala, cara, você tem que contar um problema, depois buscar a causa, e aí propor uma solução para aquele negócio. É essa a lógica do pensamento, assim. Número antes de qualidade, de qualquer forma. Um outro exemplo bom, a gente fez um checkpoint hoje do Fernando Del Valle. O Fernando Del Valle vinha tendo no começo do ano 13, 14 consultas todo mês. Aí, nos últimos 2 meses, caiu para 7. Dentro do primeiro mês, que caiu para 6, eu ainda não tratei como, porque pode ter tido uma variadazinha ali e tal, ele caiu para 7, mas, em compensação, foi o mês que ele mais vendeu o procedimento, então meio que uma coisa compensou a outra. Agora, repetiu no mês passado 6 consultas. Então, beleza, agora aqui a gente tem um problema real, porque está repetido, não era assim, ele vinha desde o final do ano passado, passando de 10. Aí começa a procurar o porquê, tá aqui na consulta, aí achei lá que tá repetindo muito lead, porque tá cidade pequena, e a gente tem que pensar em criativos e tal, só que com o passar do tempo também, você vai, o cliente, se ele fica tempo suficiente, vai virando um namoro e você vai entendendo onde que geralmente está o problema. Tá? O Denis Borba, por exemplo, a gente sempre gerou muita consulta, nunca foi um problema, nunca foi problema gerar lead, nunca foi problema gerar consulta, só que o cara não consegue vender procedimento. Não sei o que é, ele vende 10% das consultas que ele faz e vira procedimento. Já fizemos pitch de venda, fez tudo que podia, ele é ruim de venda, ele é um médico ruim de venda. E aí, você fica meio que,
sem ter o que fazer, assim. Então, você vai conhecendo o médico, assim, para além desses padrões, né? 5% de consulta, 30% de no-show até metade das consultas virar procedimento, vai conhecendo cada um ali, quando eles nos permitem, né? Quando eles não nos dão tempo para que a gente conheça eles, e aí fica mais fácil essas considerações na hora que você está fazendo a análise também. Exato, exato. Até por isso que é muito complexo, pessoal. Até se o cliente ele chega num primeiro momento e fala assim, mas quanto você acha que a gente vai conseguir vender aqui? Pô, é muito complexo de falar, pessoal. Muito complexo de falar. Eu já atendi um monte de clientes do mesmo segmento com resultados completamente diferentes. Às vezes, sei lá, o médico ele vai lá e ele tá usando uma camisa laranja feia e por isso o paciente fala, nossa, negócio esquisito, aqui não vou fechar com ele. Sabe, são muitos critérios que são utilizados para isso. Então, você tem que ter esse histórico para começar. O importante é ter uma referência, né? Tem ali uma referência para conseguir se basear, para conseguir saber mais ou menos o que está bom, o que está ruim, daí vocês conseguem partir com base nisso. É isso. É a pergunta que todo mundo quer, né? E aí? Quanto tempo eu vou ter resultado? Quanto? Se a gente soubesse, a gente não vendia o projeto por 3.500, né? Custava alguns milhões. Mas é isso, galera. Mais dúvidas aí? Não. Essa era a principal. Boa. Mais nada, nada? Como fazer uma análise X, como eu vou, sei lá, implementar um funil de tal coisa, como é que eu faço um resgate, enfim. Tudo tranquilo aí para fazer? Pô, agora você me trouxe um aí. Tem um cliente que o Bruno sempre esquece o nome dele. Eles trabalham com acupuntura. E aí eles, assim, eles não têm meio que um limite de consultas. E aí, assim, não tem como a gente adicionar 50 campos para ter 50 consultas ou, enfim, mais do que isso. Então, como que seria esse desenho, assim, dentro para ter meio que esse sistema infinito de consultas, sabe? Como que seria, assim, o que que você pensa para a gente poder desenhar esse processo, assim? Esse seria aquele de recorrência que a gente estava fazendo por último? Ah, boa. Basicamente, a gente tinha colocado tudo, acho que mesmo por campus, né, nesse caso, porque não teria como saber quantos são. Eu acho que é um loop infinito lá, por exemplo, com atualização de campos. Acho que nesse caso acaba sendo um pouco mais complexo, mas pelo que eu me lembro, pessoal, basicamente a gente criou por campos infinitos. Nesse caso acaba sendo assim, porque não tem muito padrão, né? Então acaba sendo assim, 20 milhões ali para não ter que criar trocentos leads e acabar sendo uma experiência talvez um pouco ruim. A gente acabou decidindo fazer dessa forma. Foi isso, né, Bruno, que a gente deixou no fim das contas, para confirmar. A gente passou a ideia do funil de acompanhamento ali, mas, assim, em resumo, seria isso, né? Na hora de dar o ganho lá, por exemplo, né? Ou, por exemplo, uma perda, né? Se for, tipo, uma consulta recorrente e tal, dependendo daquele momento, a gente colocaria lá, tipo assim, data dessa próxima sessão, enfim, pra gente contactar, e aí a única diferença que eu fiz é, tipo, cara, se isso já vem vendido, sabe? Tipo, já vem agendado, ou não. Então, no momento eu tenho que contactar antes para tentar agendar e fazer aquele processo meio de venda ali. Mas, assim, a fase lá, igual eu comentei com a Lívia, tipo assim, vai depender muito se precisa enxergar. Você poderia colocar uma, sei lá, sessão 1, 2, 3, 4, sugerir algumas N's, ou, sei lá, em acompanhamento, e lá dentro ser só campos, assim, com datas e valores, depende um pouco do que ele quer enxergar ali também. Eu acho que lá no caso deles, por exemplo, é legal ter uma coisa com algumas fases para frente, e aí, obviamente, à medida que vai passando, vai preenchendo data e valor, data e valor, data e valor. E aí vai ficando visualmente fácil, porque a atendente ela tem muito esse contato com a pessoa, mandar um lembrete, uma coisa assim. Acho que é importante deixar mais prático ali as fases, sabe? Mas aí, assim, beleza, é infinito, né? Aí, no primeiro momento, constrói o máximo de etapas que dá, o máximo de campos que dá, e aí, no outro momento, eles perguntariam a gente, poxa, chegou alguém na fase, sei lá, 50, a gente adiciona mais. É isso que normalmente a gente faz. Isso. E Gui, só para deixar claro, isso é por conta da limitação do como hoje, pela forma como ele é construído, tá? Eu já tinha até comentado com o Augusto que o ideal, não nesse momento que eu sei que ele está com 300 milhões de coisas para fazer, seria a gente mudar a própria lógica da Hilo, né? Então, ao invés da gente pensar por lead, né, da forma como é o como, dentro de um mesmo contato, a gente poder adicionar lá N procedimentos e N consultas, porque vai ficar muito melhor dessa forma. Mas hoje, pela maneira como funciona, isso acaba ficando melhor dessa forma, porque senão a gente acabar tendo que criar, a gente ficou um tempão debatendo isso, inclusive, a gente tem que criar
trocentos leads e meio que não ia ter uma relação de uma com a outra. E a gente não ia saber qual é o número da consulta, se está na 2, na 3, na 4, na 5. Então ia ficar muito confuso. Mas a ideia é isso evoluir no futuro. Essa é a grande vantagem de pensar num CRM que vai ser focado num segmento só, né? Porque dá para fazer algo assim, hiper personalizado. Isso é verdade. Beleza. Valeu. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Fechado. E, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham adicional aí, o Bruno tem meu número, acho que o Yuri também, se não me engano, tem. Pode pedir para eles ali, pode mandar mensagem à vontade, qualquer ponto aí que eu puder ajudar, conta comigo, tá? Boa. Bom. Obrigadaço, cara. Valeu, muito Show, obrigada. valeu. Nada. Muito obrigada. Obrigadão. Valeu, pessoal. Valeu, Matheus. Até mais. Abraço. E aí, gostaram? O cara é um gênio do comercial, né? O cara manja demais de CRM. Que é isso. Ele manja muito. Ele veio de... Não sei se vocês conhecem aquela Growth Machine. É uma empresa de consultoria comercial, só que iniciou como outbound, assim. E aí ele manja muito de processo comercial, assim, na prática, mas manja no geral, assim. E usou muito CRM já, então é bom essas visões de exemplos, assim. E boas práticas, assim. Normalmente ele tem sempre algumas boas práticas que consegue destravar, assim, sabe? Mas, enfim, no final das contas, é isso. É importante entender a teoria ali, boas práticas. E aí agora o que vocês precisam praticar é dissociar algumas coisas, assim, pô, não é um Kanban, os leads precisam morrer. Façam essas análises, assim, sabe? Tipo assim, cara, pega um tempo médio entre as etapas ali, quando a gente for fazer esse case, assim. Aí vai ter umas etapas lá que vai estar, tipo assim, pô, o lead está parado lá, sei lá, a de orçamento, por exemplo, deve ter, sei lá, milhões de dias ali que a galera tá ali. Mas é porque não tá trabalhando, não tá em cima da parada, não tá ganhando em perda. Essas etapas que a gente coloca, por exemplo, a Lívia passou recente, coloca aqui uma etapa tal, tipo assim, a pessoa quer usar como se fosse um Trello ali. Aí ali não, sabe, a etapa, o tempo é infinito ali, sabe? Porque não tem para onde ir, assim, sabe? Então, aí agora você tem que lembrar isso no dia a dia, e aí falar, não, mas isso aqui não é processo de venda, não. Enfim, não, isso aqui no CRM não pode entrar, não, por conta disso, daquilo, a gente precisa mensurar isso aqui e tal. E aí vocês vão começar a exercitar isso na prática, assim, né? Tem que agora colocar em prática mesmo. Mas é isso. Não tem muito mais do que a gente falou e do que vocês viram no dia a dia, assim, sabe? Esses os recursos. E ele até mostrou algumas coisas um pouco mais complexas que a gente até nem usa, por exemplo, sei lá, negócio, a gente usa o negócio como lead, né? Mas, enfim, a organização, a gente não vai nesse nível aqui. Pra gente é contato e lead, contato e negócio. Que no caso da Hilo, até o nome que a gente deixou é contato e lead, para ficar bem prático mesmo. Ô, Bruno, uma coisa que eu pensei aqui agora quando você falou, igual essa questão de que o lead precisa não morrer, né? Mas, tipo, morrer no CRM, né? Sai ele do funil, de alguma forma, né? Me irrita muito deixar as pessoas, por exemplo, eu vejo isso na maioria dos clientes que eu estou gerenciando no momento, que a CRC deixa no final ali eternamente. Exato. Se você pegar um tempo médio entre essa etapa aí, por exemplo, vai estar um tempo infinito ali. Mas isso aí é o caso, por exemplo, foi feito 2 FUPs, né? FUP 1, 2, beleza? E, se eu não me engano, o final é o terceiro? Não lembro agora. Depende do fluxo, né? Normalmente é o terceiro. Então. E aí, convém tirar ele, mas, por exemplo, tem aquelas... Como é que chama? Quando você resgata, né? Funil de resgate. Quando a gente vai resgatar ele, a gente não está implementando isso ainda, né? Mas quando a gente for resgatar ele, ele não vai estar mais no CRM, né? Ele vai estar em venda perdida, não? Ele voltaria, eu vou até abrir aqui naquele fluxo que a gente fez. Por isso que vai ser ainda mais importante a partir de agora, se a gente quiser trabalhar nesse nível de sofisticação ali, a gente está perdendo os leads. Por que que isso significaria na prática? Deixa eu abrir aquilo aqui. O que isso significaria, assim? É uma boa pergunta. Significaria que ele nunca entraria num funil de nutrição e resgate. Ele estaria literalmente abandonado, ninguém falaria com ele nunca mais, porque eu nunca tive uma ação final nele. Aqui, para isso funcionar, igual a gente comentou, eu tenho que sempre dar ganho da perda, eu tenho que limpar o negócio. É uma tela que ela tem que ter poucos leads. Quando a gente vê o da Grow Hub lá, tem, sei lá, atualmente tem 51 leads ali que o Botino estava mostrando.
tem que ser uma coisa limpa, sabe? Tem que ser clean a parada. O pessoal tá logado aqui. Mas, enfim, a gente estaria na etapa de... Aqui, por exemplo, a gente simulou algo automático, né? Então, a gente foi automatizando as mensagens, esperou o tempo, mandou a outra, esperou, e blá, 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 blá. Aí, naturalmente, a gente consegue dar perdido, inclusive com o motivo, porque, pô, ele nunca passou por essa sequência aqui de automação, logo eu já dou o motivo automático. Com o cliente lá, o que a gente consegue fazer? Tem coisas que é a limitação do sistema, tá, galera? Por exemplo, eu comentei ontem. A Como, não sei porquê, é recurso... Tem coisa que é recurso básico, mas aqui não tem, tá? Por exemplo, esse recurso de estagnação do lead. Pô, é básico. Muitas das coisas que a gente implementou, de fato, a gente implementou baseado no Pipe Drive. Eu também considero que é um dos melhores que tem, assim, de mercado, assim. E mais intuitivo, né? Porque, igual o Botinho comentou, tem outros ali que são muito mais complexos. Mas a gente usa, por exemplo, esse simples recurso de estagnação. E aí, pelo menos, fica vermelho lá na cara, assim, tipo, pô, nessa fase aqui, por exemplo, que é FUP final, aqui, por exemplo, eu não posso deixar a pessoa parada há 7 dias, tá vendo? Ou, sei lá, lá na fase 1, por exemplo, é 3 horas. Então, pô, passou 4 horas, por exemplo, eu deixo ele todo vermelho. A Como não tem isso. E aí, por exemplo, a Hilo teria. Então, são coisas que ajudam já no dia a dia. Por exemplo, aqui, aparentemente, foi colocado uma configuração que a partir de X dias ele ficaria em vermelho. Eu mostrei ontem aqui, né? 3 dias ele fica amarelo, 7 dias aqui laranjinha, 14 dias em vermelho. Então, pô, tem que atualizar. A galera tá lá na sua cara, tá vermelho. E isso precisa ser feito, porque senão significaria que eu nunca mais mexi com essa pessoa. Ela está simplesmente parada aqui. Aqui nesse modelo que a gente idealizou, por exemplo, beleza, eu passei aqui 3 horas, depois a gente mandou um FUP1, depois a gente guardou 24 horas, mandou o FUP2, depois a gente guardou 72 horas, colocou o FUP3. Aí aqui nesse exemplo, beleza, mandei a última mensagem, ainda esperamos mais 24 horas. A pessoa nunca enviou mensagem, aí a gente vai matar, vai dar perda. Por quê? Porque, naturalmente, quando a gente implementar isso aqui, eu venho, opa, é uma venda perdida, o motivo foi, nunca respondeu. Aí eu vou enviar mensagem, e aí depois eu vou olhar se ele já tem resgate ou não, se não, eu vou reabrir ele, porque a gente dá mais um trabalho. Tipo, beleza, eu vou reabrir um lead que nunca me respondeu? Pô, nunca se sabe, é resgate, é estratégia de venda. A gente está num mês aí, literalmente difícil, assim, pô, não está caindo muito lead, não, nossa captação está um pouco fraca. A gente não investiu tanto no marketing, não em financeiro, né, mas assim, tempo dedicado lá. E aí a gente está pagando o preço agora, a gente está com pouco lead. O que os meninos estão fazendo? Funil de resgate. Estão pegando aqui, trazendo gente que caixa rápido, várias estratégias. Quem são essas pessoas? Pessoas que a gente já deu perda em algum momento, aí a gente pega os motivos. Aqui, por exemplo, a gente comentou, cara, tem 5.173 leads. E aí, no final das contas, o que a gente vai fazer no dia a dia vai ser isso. Galera, vamos trabalhar o CRM além do tráfego? Vamos esquecer o tráfego um pouquinho, vamos trabalhar? Tipo, beleza, eu posso vir aqui e fazer um filtro de... Vocês estão vendo aí quando eu seleciono, né? Deixa eu ver se já tem alguns salvos aqui. Eu posso trazer os motivos aqui, peraí. Chata. Motivos de perda. Tem um negócio na minha frente. Aí, melhorou. Pô, esse mês a gente está com muita dificuldade de lead e eu tenho uma galera aqui que o preço não atende. Tem 56. Eu acho gente pra caralho. O Lucas provavelmente tá lá. Tudo bem que tem alguns duplicados aqui. Mas enfim, ele tá chamando um a um de forma super personalizada. Pensa, 56. Se as pessoas já passaram uma call de venda, vocês têm noção do que é isso? A pessoa já entrou lá e aparentemente o nosso preço não atendeu ela. Fulano, a gente está aqui fechando o semestre, a AgroHub está com um produto novo aqui, na época você tinha ficado interessado e tal. A gente está com um plano de entrada aqui que, cara, você faz 3 meses com, sei lá, 50% de desconto, aí a partir do 4º mês volta para o valor integral que eu tinha te passado, sei lá, 6 meses atrás. Vamos conversar? Vamos. E se a taxa de conversão for de 10%? Fechei 5 leads aqui. Entende? Então, tem que dar ganho, tem que dar perda. E aí, Sales Plays é isso, é todo mês um pensamento diferente. Caso de clínica, pô, mês de maio, Dia das Mães, né? Mês das Mães e tal. Ações para mulheres ali, clínica de vascular, clínica estética.
enfim, em algum momento, quando a gente puder trabalhar preço, Black Friday lá em novembro e tal, esse tipo de coisa aí que a gente começa a fazer quando o CRM permite isso, sabe? Que hoje a gente não faz, mas com certeza a gente vai rodar, vai fazer, e vai ser bem mais fácil ainda, porque a ideia da Halo é que a gente não dependa do cliente, né? Ah, beleza, eu venho aqui e faço um disparo, eu sei que personalizado ele não vai fazer igual o Lucas faz mesmo, pô, 1 a 1, aquela parada, que é isso que converte, né? Mas se ele não vai fazer isso, entre o nada, a gente faz um disparo. Vem aqui, seleciono pessoas com motivo específico, disparam um template tal, que o Botina mostrou ali, beleza, deixa eu fechar 10 pessoas aqui no mês a mais para o cliente. Ponto nosso, sabe? Mas é isso, precisa ter o CRM que permita, ou melhor, ele precisa estar atualizado a ponto disso, sabe? Tem um outro ponto, Cássio, que eu acho que ele é muito responsável por isso, por esse exemplo específico que você deu, de achar muito lead parado em FUP3, o FUP final ali. A gente não tinha até então um processo pós-funil, ali, pós-funil de vendas, definido, que eu chegava ali na hora da estruturação e explicava para, depois disso aqui vai acontecer isso daqui, não existia. Eu falo no treinamento lá, que, ó, depois que você manda o FUP3, aguarda ali umas 24 horas e descarta o lead. Mas percebe que ela fazer isso ou não, dentro do processo antigo, era indiferente? Se ela descartasse, se ela não descartasse, esse lead não ia para lugar nenhum, ou iria ficar ali, ou iria ficar lá no final, mas na prática, mudava nada. Então, tudo aquilo que não tem, é a mesma questão das obrigações, campos obrigatórios para ser preenchido. Aquilo que não gera nada, se você fizer não gera nada, a pessoa abre mão de fazer, simplesmente. Para que ela vai fazer? Ah, pode fazer, se ela for uma pessoa meio que mania de organização. Eu não aguento pegar um negócio e ficar o trem ali largado ali, minhas pastas, eu tenho essa mania. Mas a maioria das pessoas não tem mania de organização com nada. Tá ali, tá lá, não faz diferença. Ela vai fazer aquilo que precisa fazer. Ela precisa colocar o lead em consulta agendada, senão eu não vou conseguir informar para o médico e aí ela vai ser cobrada. Agora, a gente não informava quantos leads estavam perdidos por isso, por motivo disso, e não fazia nada com isso. Então, ficava ali porque não tinha caminho, por exemplo, não tinha onde ali, não tinha o que fazer, ela dava perdido ou não fazia diferença. Então, esse sempre foi uma questão mesmo, e questões que você tem que falar várias vezes, e muitas vezes elas não entendem, é uma pergunta que eu recebi milhões de vezes. E depois do FUP3, o que eu faço? Aí eu falo que é para lá, mas aí o lead ficava lá, e FUP3 do mesmo jeito. Ele não tinha um propósito, basicamente, de dar a perda nele, sabe? A API oficial vai ajudar a gente demais, assim, que se todo mundo tiver que usar isso, né, para ter um CRM, significaria que a gente conseguiria ter um processo muito automatizado, e no caso da Halo com IA. Porque a ideia, igual o Yuri fala muito bem, assim, não, a ideia é que você só trabalhe com quem converse com você. Ou seja, se a pessoa nunca respondeu, ela nem mandou, ela nunca vai mandar uma mensagem para ela. A gente vai sempre fazer ele automático ali. E a gente, inclusive, dá essa perda automática e depois já começa a resgatar ela automático também, por exemplo. Então, a pessoa não precisa nem encostar nisso. É o que mais agrada a ela, é isso aí. Saber que ela só vai conversar com quem conversa com ela, até porque sabemos todos que é insuportável você ficar mandando mensagem para alguém e a pessoa não te responder. É muito chato, realmente. Você imagina, pô, cliente aí, 300 leads no mês, a pessoa atende sozinha 300 leads, ela vende 15 consultas, se ela vende muito. Então, tem 285 pessoas que não chegou a lugar nenhum, 50% nem responde, é realmente chato. Tem que olhar o lado delas, assim, de quem está trabalhando. Uma coisa é você fazer um dia, 2 dias, uma semana, agora 1 mês, 2 meses, 3 meses, atendendo esse tanto de gente e não dá em nada, a pessoa tem que ser muito automotivável, assim, ó, tem que se motivar, e é muito difícil você achar tanta gente, assim, automotivável, né? É muito difícil, né? É foda. O processo garante as coisas, mas assim, a gente precisa muito seguir não é uma habilidade que a gente tem nativa, assim, sabe? A gente coloca, vamos nos colocar no lugar, assim, se a gente for puxar, por exemplo, o tempo médio que a gente tem de onboarding, pô, a gente deve ter uma defasagem ali, sei lá, de 5 dias, 7 dias, que já pode sujar um pouco algumas metas. Por quê? Porque a gente naturalmente demora a fechar uma task ali de um dia para o outro, 2 dias e tal. Então, pensa no time de atendimento ali, então com essas metas acabam sendo sujas, assim, sabe? E aí, quais são os recursos para garantir isso, sabe? É automação, é IA mesmo, que no dia a dia não faz parte do espírito dela. A gente vive essa parada o dia inteiro e a gente tem um número que, se for olhar, ele é um pouco defasado.
Eu fico pensando justamente nisso, porque quando eu vou analisar, né, se o lead é desqualificado mesmo, ou se a pessoa só não fez FUP, é foda ver ela mandando mensagem atrás da outra e não respondendo, né? Deve ser bem cansativo. A É. rotina de venda ali é cansativa, né? E, tipo assim, elas não entendem que é assim, que às vezes aquilo ali é um modelo, né? Você poderia ser mais criativo e tal. Aí fica. Aí elas tornam o processo pior, assim, também. Porque, tipo assim, sabe, Ctrl-C, Ctrl-V, aquela coisa maçante. Se ela pensar sair um pouquinho fora da caixa, pô, não, vou pegar esse aqui, vou dar uma ligada, vou fazer uma mensagem um pouco diferente e tal. Que aí é que vem um pouco mais de resultado, assim, também, sabe? Então, elas, na minha visão, elas pioram um processo, assim, por não ter, sei lá, não ter isso instintivo ali, nativo, não ter a criatividade, não acreditarem no que a gente fala também e tal. Então elas acabam tornando mais difícil ainda, velho. Eu tenho uma CRC entre todas aqui que faz esse processo desse jeito que o Bruno falou e que é o jeito que o Lucas faz e tal. Aí, a hora que você tiver de bobeira e quiser dar uma olhada como que é o trabalho de uma CRC de forma plena do Luiz Fernando. Ela faz isso desse jeito, assim, extremamente personalizado. Cada vez que ela manda mensagem de um jeito. Não tem ninguém que é perdido, assim, vou ver depois. Em 100% das vezes que a pessoa fala, depois eu vejo, ela já marca uma próxima data para entrar em contato com a pessoa. Posso te mandar mensagem dia 7, por exemplo? Posso mandar mensagem dia tal? Raríssimas são as vezes que a pessoa fala, não me manda mensagem. Quase todo mundo fala assim, pode mandar. Porque que diferença faz na minha vida? Depois que um mês ela vai me mandar mensagem, para mim não faz diferença nenhuma. E pode ser que daqui a um mês eu esteja num dia melhor, um dia mais disposto, e aí nesse dia eu vou te dar a atenção que você precisa. Só que ela é a única. Eu acho que tem E lá mais foi. Não, pode falar, foi mal. Não é isso, era isso. E lá foi mais absurdo ainda, porque, tipo assim, tinha uma outra secretária antes, que era, tipo assim, não era a pior que existe tal, mas era bem ruim em questão de atendimento, de fazer esses FUPs e tal. Aí, em, tipo, fevereiro, março, se eu não me engano, ela saiu e essa moça que já trabalhava com o doutor começou a pegar os atendimentos e, tipo, até esse momento tinha, tipo, uma consulta agendada com ele em 6 meses, 8 meses de projeto. Depois disso, começou a ter diversas consultas. Era Falar isso agora. 4, 5 consultas por mês, sempre. Ela entrou em janeiro, né? Acho que foi um agendamento, aí no próximo mês foi 3, aí depois foi 4, foi 5. Mês passado agora, maio, fechou 7 agendamentos do tráfego, 8 consultas realizadas, não sei quantos orçamentos, 350 mil de orçamento enviado e fechou um procedimento de 80 mil. Tipo assim, Ei, e a única coisa que mudou, assim, diretamente falando, foi o comercial, velho. Sim. Eu perdi as datas aí, mas A é gente isso. aprendeu nesse meio tempo, assim, pô, mas esse é o mesmo cara que passou 5 meses insistindo na Grow, porque ele tinha 0 resultado. E aí a discussão, né? Aí aquele médico vem, e aí, passei por várias agências, você nunca teve resultado. Pô, a AgroHub que não sabe fazer tráfego, gente, pelo amor de Deus, nós faz isso o dia inteiro. Você pode não saber um mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses. É, não tem No mês condição. 1 lá, a gente não sabia fazer tráfego. Assim, a realidade é que o buraco é muito mais embaixo, sabe? É lógico que existe lead desqualificado, é lógico que de vez em quando a gente erra e tal, mas assim, isso não deveria ser o caso do Bruno Vargas, assim, porra, não tem o que fazer mais no Tem marketing, condição. porque são 4, 5 meses, tá lá o lead, preenche lá, não, eu pagaria até R$ 2.000 para resolver o meu problema. É nosso que é o problema. Assim, tudo bem, ele pode preencher ainda errado. Cara, mas é isso, tentou ligar para essa pessoa, tentou, sei lá, mandar uma mensagem, fez não sei quantas abordagens para entender por que ela pelo menos preencheu, sei lá, errado. Entende? É muito mais do que, tipo assim, seguir esse playbookzinho que a gente passa. Aquilo ali é o mínimo do mínimo, que, tipo assim, pô, por isso que a gente pede só 5% de conversão, tá ligado? Nós não estamos pedindo 18, nossa conversão é 18, velho. Mas não tem como pedir 18 dos médicos, sabe? Pô, a gente tá pedindo 5. Se é seguir aquilo ali, 5% dá, de verdade. 5%, 3,5% é suficiente pra gente ter ROAS, mais de 3, igual vocês estão vendo lá. Mas não é suficiente para lucrar o que eles querem lucrar, geralmente. Para lucrar tem que trabalhar de verdade. Fazer questão da coisa ali. A maior parte do tempo a gente luta para que elas façam o mínimo. O mínimo. já faz diferença. Se você fizer os 3 follow-ups, pelo menos prejuízo do doutor ele não vai tomar. O mínimo. Essa é a maior dificuldade já. Depois do Diego Câmara, que a mulher lá chamando todo mundo de meu querido, meu bem. O cara, no primeiro mês, tinha fechado, acho que 3 protocolos lá. Eu falei assim, tá maluco.
Não velho. tem uns que é assim. Principalmente se é plano, pô. Se é plano, aí vai ter agendamento de qualquer jeito, sabe? Mas, no E caso essa do não é. Fernando, é um que mostra 100% que faz diferença, assim. É porque, pô, o cara vende, veja bem esse exemplo, era o que a gente sempre batia na tecla internamente, mas a gente não tem muito espaço. Às vezes, se a gente pudesse chegar e sentar lá na mesa com o cara lá, conversar com ele, talvez desse para fazer isso. Mas aqui a gente não tem muita intimidade para falar assim, o cara deve ter uns 5 anos de formado, se muito, e vende procedimento de 100 e poucos mil reais. Então, o processo dele, desde a lixeira que está dentro do consultório dele, tem que ser de excelência. O ar que respira, tudo tem que ser de excelência. Porque se alguma coisa tiver uma vírgula, a pessoa vai olhar e fala assim, mas por que eu vou pagar isso para esse cara? Tem um da cabeça branca lá em São Paulo, lá que cobra um pouco menos e tem 30 anos de experiência, por que eu vou pagar isso para esse cara aqui? Então, a gente sempre batia nessa tecla e via ali no atendimento, já começava o problema ali no atendimento. Só esse atendimento aqui, como é que eu vou vender um procedimento de 100 mil reais com esse atendimento? A mulher responde a hora que dá, entendeu? Responde andando para lá fora. A gente já fez reunião com ela com uma câmera assim dentro de um hospital, assim, andando pelo hospital. Como é que isso vai funcionar? Não tem como isso funcionar. Eu não consegui mostrar ontem, mas assim, cara, esse nunca respondeu, ele é muito, até que ponto isso é responsabilidade de um tráfego, por exemplo, ou às vezes o comercial que não quer correr atrás disso. Eu ia mostrar aqui, mas esse celular fechou, pera. Vou mostrar porque ontem não deu para ver direto da Hilo, porque o chat não traz esse histórico ainda. Calma aí. Vou dar pauta da... Ó, sei lá, uma pessoa cadastrou no dia 26 de maio. Sei lá, a mensagem estava como João ainda, né? Aqui é o João, não sei o que e tal. A gente mandou mensagem. Enfim, mensagem de abordagem lá. Passa um tempo, manda uma mensagem e apaga. Alguém parou para pensar? Quando você pega uma mensagem, você vê lá, mensagem apagada. Que curiosidade do caralho que aquilo não dá. Follow-up. Manda uma mensagem, apaga. Aí o cara lê, tipo assim, pô, esse cara mandou uma mensagem, apagou, o que ele tá querendo falar comigo? Follow-up. Depois, passou, sei lá, um dia, Diego, tô tentando falar com você. Enfim, no outro dia, que era a parte que eu falei com vocês que era engraçada. Quando os meninos destravaram isso aqui, eu morri de rir. Olha isso. A mensagem. Um sábio uma vez me disse, 2 pontos. Quem não responde a mensagem nunca mais atrai paciente particular para a clínica. Cara, eles conseguiram recuperar uma galera com isso aqui. Manda o áudio, depois coisa. Faz uma ligação assim no WhatsApp, depois não fala mais nada. Enfim, depois disso aqui, esse cara, por exemplo, ele respondeu. Depois, enfim, já estava 4 dias de tentativa aqui. Amigo, eu entendo que alguma coisa deve ter acontecido. Eu não tenho clínica nem paciente, por isso não respondi. Pô, não é nunca respondeu, tem um motivo, cara, lead errado, sei lá, entende? Mas é uma diferença, tipo assim, de quando você entende que a coisa é mais comercial do que a galera acha lá que o paciente vem tentando, querem passar o cartão aqui, não, doutor, toma aí e tal, meu dinheiro, não sei o quê. Não é isso mais. Isso aí até existiu, fato. 2018, 19, anúncio não tinha essa concorrência. Pô, você rodava um anúncio lá, a galera já vinha, comprava tudo. Mas, 2026, né? É outro cenário. Esse cenário do Diego aí mesmo que o Vitor comentou, é isso, eles estão com 6% de conversão, 7 vezes de ROA, com um atendimento que parece, eu não diria nem pessoal, porque eu acho que nem com meus amigos eu falo do jeito que eu falo ali. Não, é doideira. Não, meu bem, não atende plano, não. Desse jeito, assim, eu falo, que doideira, nem se apresentar, não se apresenta. Fala, quem que é que tá? E aí lá, não, querida, não faz. Eu falo, que doideira. E assim, tá convertendo. E vendeu lá um protocolo de 10.500 no Pix. Tome. Mas aí, olha como que cada cliente é específico. A gente falava aquela hora que o Guilherme perguntou que você só vai analisar atendimento lá na frente. Você vai analisar primeiro a conversão. Só que esse é um caso onde a conversão não é suficiente, entendeu? Eu analisar só a conversão nisso aqui não vai. Eu abraçar esses 6% aqui,
não é suficiente, porque ela está fazendo algo muito errado, muito errado. É um atendimento que podia estar convertendo 4 vezes mais, talvez. Então, aqui, o 6% não me atende e seria leviano da nossa parte só abraçar esse 6%, ficar mandando ali relatório final da quinzena, final do mês, com tudo bom, sabendo que a menina está atendendo dessa forma. Então, de toda forma, vez ou outra, é importante dar uma olhada no atendimento para ver como é que ele está funcionando. Mesmo Neovasc, por exemplo, que tudo funciona, vez ou outra eu dou uma olhada lá. Adianta falar alguma coisa com as meninas do Neovasc? Não adianta, mas eu dou uma olhada lá. Ainda assim, porque pode estar acontecendo coisas assim que podem levar a problemas maiores, até do que não ter conversão, por exemplo, né? Já teve caso, teve tudo quanto é caso, de tudo quanto é tipo. Mas tudo tem que olhar, né? O número só ele é o primeiro ponto, mas também não pode ser o último. Você olha assim, só o número e mais nada. Isso é só uma escala de priorização, né? Tipo assim, no final das coisas, na hora de priorizar, pode ser uma maneira, de fato, isso é importante. Uma coisa muito louca que eu comecei a notar, tipo, depois que comecei a trabalhar aqui na GrowHub, é que os médicos, por exemplo, que eu vou aqui, né, a maioria, tipo assim, é um perfil muito não tecnológico, é tipo uma secretária que ainda usa papel, caderno, tipo assim, aí eu fico assim, caraca, velho, imagina se rodasse tráfego aqui, não ia ter como, tipo assim, só não ia ter como. Aí eu fico assim, será que nas outras cidades, tipo assim, é meio que assim? Porque igual eu vejo, igual o Rostan lá, já parece algo bem mais complexo e tudo, né? Mas aqui na minha cidade é tudo, tipo assim, zero chance de entendeu? De rodar e seriam esses casos de confusão aí que a gente tem. Fácil. Velho, é um mercado muito, muito amador, fato. Assim, agora a concorrência está aumentando muito porque é uma oportunidade. Tipo assim, quando a gente surgiu ali, foi logo quando o CFM, né? Acho que é o Conselho Federal deles. Só nessa época que eles atualizaram já, meio que permitindo algumas coisas de publicidade, assim, sabe? Então, pensa, a gente está falando aí de 2, 3 anos também. E aí, uma parte, galera das antigas, é isso. A gente não sabe nem o que é CRM ainda até hoje. Enquanto tem muitos mercados aí que tá mais avançado, por exemplo. Então, tem oportunidade pra caramba, velho. Tanto para a galera que precisa da solução aí, tanto para quem está começando, já vai começar mais atualizado. Cada vez mais também, tá chovendo médico aí, um monte de faculdade, e aí a concorrência começa a vir como qualquer outro negócio. A vida inteira sempre foi, né? Porque eles surfaram o Oceano Azul por muito tempo. Agora simplesmente está virando uma profissão igual às outras, que tem um monte, e aí é isso. Tem que se posicionar, tem que fazer marketing, tem que fazer estratégia comercial, e aí pra gente é bom, né? É exatamente Tem isso. um lado bom e o lado ruim do médico não saber de nada, assim, né? Tipo assim, tem um perfil que nem o do Amaury, que ele é humildaço e escuta a gente, e enfim, o que a gente falar, tá falado, e tem o perfil da Fátima, que ela não entende, aí as pessoas que estão ali ao redor dela falam uma coisa, ela coloca como verdade absoluta, aí chega pra gente, tipo assim, colocando como se fosse, não, vocês estão errados. Só que aí não é assim e tal. Aí depois ela volta atrás. Aí depois a pessoa que tá lá com ela e aí fica nessa confusão. É osso. Isso é que Mas isso é a parte é boa. da pessoa, tá ligado? Assim, esse ambiente tem um pouco disso, talvez, mas isso aí é a falta de humildade, assim, sabe? Mano, a pessoa tem que ser muito desumilde para chegar no checkpoint, por exemplo, tipo assim, nossa, esse mês tá horrível, não sei o quê. Pô, o cara nem sabe o que aconteceu, sabe? Não cobrou nada de ninguém, a galera quer ter resultado, tipo assim, acho que é mágica, sabe? Olha o que a gente faz no dia a dia para conseguir ter resultado, por exemplo. Aí isso é falta de humildade, não. É o problema da empresa, né? Aí vai naquele discurso assim, nossa, eu já passei por 4 agências de marketing, nunca deu certo, ninguém deu certo comigo. A Ou então Fátima, o comercial esse ultra mês, vendedor. primeira semana, ela fez 7 vezes de rola. Foi. Com um projeto que, por Deus do céu, se você puxar um fio dele aí, não chega a 10 centímetros. Tudo para todo lado, uma confusão danada, uma loucura que eles arrumam para tudo quanto é lado. Se ela seguisse o que a gente fala, né? Nossa, dá tão certo. Era para estar nadando, literalmente. Com o Rostan hoje foi mó bom, né? Achei que ia ser menos de boa. Foi bem de boa. Não, ali vai dar certo. Mano, vai ser o primeiro que a gente vai implementar esse
fluxos e funis todos Ele também. aceitou de boa, ele nem escutou ela. Achei que ele ia tentar escutar o lado dele. Vai dar super certo, velho. Ali é o que eu te falei, Vitor. Esse tipo dessa moça ali é batido. É gente que pega um cara, veja bem, é a primeira vez que ele está entrando no digital, praticamente. Ele não tinha nada disso. Então, quando ela chegou nele, ele era o que ela falasse, ele aceitava, porque ele não sabia fazer nada. Então, esse tipo de profissional, igual ela ali, sem muita organização, ela foi empurrando as coisas nele. E até ele olhar pela janela e ver que tem gente do lado de lá fazendo alguma coisa também, ela fazia o que ela queria. E aí agora ela está se deparando com alguém que também sabe. Eu não estou falando que ela não sabe fazer nada, mas que também sabe fazer. Então não dá para ela ficar enrolando ele em tudo. Então ela vai tentar igual aquilo ali que ela fez hoje cedo. Não sei se você viu lá, Bruno. Ela fez uma análise de atendimento e veio me pedindo para julgar a análise de atendimento dela. Aí, isso é malandragem. Ela quer que, como a gente agora é o que ouve, ela quer mostrar, pô, uma análise de atendimento com nota para cada um dos atendimentos. 7,5, 8,5, desse jeito, pô. Ela fez um PDF com esse tipo de análise, sabe? Aquele atendimento horrível que a gente viu lá de cliente oculto agora virou uma análise com nota, igual o SofaScore. Legal. E quer que eu analise. E não tinha nem como você ver o atendimento que ela analisou. Aí ela pegou e mandou um monte de print. Mandou os prints tudo. Eu falei assim, tô cheio de serviço aqui. Vamos brincar sozinha aí. Manda. Mandou uns 10 prints de conversa lá. Tá. O que você acha que eu vou fazer agora? Que eu vou chegar aqui, vou analisar o atendimento, vou julgar a sua análise. Tá de sacanagem. Mas é malandragem, a gente esperto. E ali, você viu como ele fica incomodado com ela durante a reunião? Porque ela faz a mesma coisa durante a reunião. Alguém fala alguma coisa, ela acrescenta. Alguém fala alguma coisa, ela acrescenta. Alguém fala alguma coisa, ela acrescenta aqui. Para mostrar se eu também sei, eu também sei. Palestrinha, né? Ô, Guilherme, teve uma hora que o doutor falou assim, para de digitar aí, Carol. Deixa eles falar. É a parte política da coisa, sabe? Toda essa. Por isso é importante a comunicação, e por isso é importante o jeito que você fala, quando você fala, o que você fala, porque tem muito esse jogo político, principalmente quando eles têm outros terceirizados trabalhando, assim, sabe? Tudo vira uma disputa, sabe? Ela olha para a gente como. Pode olhar para a gente como alguém que vai auxiliar, mas pode olhar para a gente também como alguém que, pois, pode me tirar daqui a pouco. Eles podem virar e falar que eu trabalho mal, e o doutor ouvir eles e me tirar. Então, vira um jogo político, assim, e você tem que saber, porque a gente não ganha nada entrando em conflito com ela também. Então, é um jogo político, exatamente um jogo político, sabe? Que você tem que jogar, principalmente assim, esses casos. A gente já perdeu muito cliente exatamente nisso, quando ele contratava assessoria de qualquer coisa para lá, aí dava 2 meses, o cara do nada pedia tchau. Porque é isso. O onboarding foi bem assim. Depois que ela saiu, ele mesmo falou, tipo assim, que ele tinha uns atritos com ela. Aí o onboarding foi 2 horas, porque praticamente foi um com ela e o outro sem ela. Porque aí, quando ela não tava, ele conseguiu falar bem mais, assim. Tipo assim, ele falou tudo, basicamente. Foi outra parada. Desabafou. É. E aí vai esse jogo de relacionamento político. Pô, você não vai mandar nada para ela provar. Tipo assim, o cara já falou lá, sabe que a relação não é boa. Então, assim, se puder evitar dela entrar, por exemplo, já é estratégico. Porque, pelo que a gente já viu até hoje aí, ela atrapalhou, né? Pô, o cara é referência pra caramba lá, ela devia estar vendendo muito mais. Descobri que uma amiga minha, ela tava comentando outro dia de testa, aí eu falei, tô com um cliente lá que é cirurgião de testa. Ele falou, qual que é o nome dele? Aí eu falei, Rostan. Ela, eu já fiz orçamento com ele. Eu falei, que é isso? Vou criar um resgate lá que você vai fechar agora. Hein? Eu falei assim, pode deixar que eu vou te falar um ponto pra você. Espere, me aguarde. Galera, mas eu acho que é isso, né? De certa forma, a gente fechou tudo que tinha ali previsto. Na verdade, tem uma coisa só, que é, de fato, o documento lá do Kickoff. Kickoff mesmo? Foi chamado Kickoff, né? Mas, enfim, eu acho que
A ideia era só matar as dúvidas aqui mesmo. Semana que vem a gente pode só iniciar com ele ali. E aí a ideia é pegar aquela parte do desafio, eu acho, e o Lucas vai dar uma palestra, sei lá, uma aula de comunicação, meio venda também, assim, que eu acho que é legal pra caramba. Como que eles abordam ali, enfim, como comunicar, muita coisa assim, que eu acho que é bem válido. Show. Aí sim. Fechou? Ô, Bruno, Claro. Fala. posso roubar um pouquinho do seu tempo aí? Rapidinho.